Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. Nessa terça-feira, sem perder às 19 horas, você sabe que a gente não pode deixar você na mão, né? Então, fica ligado, não marca nada, porque toda terça-feira você tem um encontro marcado aqui no nosso YouTube, no canal e no nosso podcast Conta Comigo. Nessa terça-feira chegamos no nosso 35º episódio. Meu amigo, já são 35 terças-feiras aqui com vocês aí, a audiência é incrível. E nós estamos ao vivo, hein? Vai lá no nosso chat, vai mandando interação, vai compartilhando, vai mandando no aviãozinho para todo mundo, nos grupos, no Stories, no Instagram, porque hoje nosso episódio está imperdível, beleza? Então vamos com um pouco papo e muita história. E aí a gente começa contando que o Conta Comigo ele nasceu de 3 pilares, muito importante. Então o primeiro pilar é o pilar da contabilidade. O Conta Comigo vem também de contabilidade. Sou contador, formação, empresário contábil. Eu entendo que a contabilidade é uma ferramenta, um agente de transformação de qualquer negócio. Segundo pilar é o Conta a História. Então aqui a gente conta muita história bacana. Da última vez nós contamos a história de Edu Sobreira, que também contou um pouco da história dele, de insucesso no empreendedorismo, e está tudo certo, ele está muito feliz hoje. E é sobre isso. Histórias bacanas que vai te inspirar a mudar a tua mentalidade, a mudar o teu negócio e usar isso ao seu favor. E o último pilar, meu irmão, é o Conta Comigo. Não tem coisa melhor de você poder contar com alguém, né? E não se constrói nada grande sozinho. Então vamos embora, vou trazer um pouquinho aqui do resumo desse meu convidado especial demais. Ele, né, que tem uma história incrível. Hoje, diretor-presidente fundador do Centro Integrado de Educação, o CIE, e mantedor da Unicorp Faculdades, com trajetória consolidada na educação superior, possui doutorado em Ciências Administrativas pela Universidade de São Carlos do Paraguai, mestrado em Engenharia de Produção pela UFPB, MBA em Gestão de Pessoas, bacharelado em Administração. Ao longo da sua carreira, o professor ele tem contribuído como docente em cursos de graduação, MBA, programas de pós-graduação, orientando trabalhos acadêmicos, promovendo não só as práticas da gestão e competitividade, desenvolvendo também um clima excelente organizacional. Ele também atua como professor convidado em cursos de mestrado e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de São Carlos. Cara, sobre a sua liderança, uma instituição que vem crescendo assim, assustadoramente. Não é nada melhor do que muita competência junto sob sua liderança e toda a sua equipe. Tem se destacado pela oferta de oportunidades educacionais que conectam teoria e prática, formando profissionais preparados para o desafio de mercado e impulsionando a expansão de instituição do cenário nacional. E eu pedi a ele aqui uma permissão para dizer que também um atleta amante do esporte, não só do jiu-jitsu, do futebol. Eu já vou marcar aqui uma pelada com ele. Eu tô sem jogar com medo de machucar. Eu tô com ele aqui, meu amigo. Se prepara que vai ser mais de 1 hora de muito conhecimento. Eu que sou apaixonado por educação, por conhecimento, entendendo que transforma vidas. Eu tô com ele, professor Wilton. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Que apresentação, hein? Muito legal. Gostei. Tô aqui todo... Gostei. Parabéns, cara, pelo ambiente. Parabéns aqui pela... Você me mostrou aqui uma parte, né, do seu trabalho, da sua estrutura. Eu fiquei positivamente surpreso. Estou feliz. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aí bons momentos de aprendizado. Eu quero aprender com você e espero que você aprenda um pouco comigo. Vamos embora. Eu que estou aqui já começo agradecendo seu tempo, que é precioso demais. Vamos tentar aqui extrair o máximo de conhecimento dessa fera que está na minha frente aqui. Toma um cafezinho, toma uma água. E assim a gente começa nosso podcast muito simples, muito... né? Quem é Wilton Freire? Eu acho que foi legal você falar muito simples, porque simplicidade é a minha cara, sabe?
É a minha cara. Pois bem, cara, quem é Hilton Freire? Eu sou um paraibano, né? Eu sou realmente paraibano. Eu falo isso porque você sabe que a gente tem aí infinitas empresas na Paraíba onde os atores, no sentido de atuarem, não são, né, paraibanos, e eu me orgulho muito de dizer que sou paraibano. A Unicorp, a empresa que eu represento, que eu fundei, é paraibana, literalmente paraibana. E eu tenho 56 anos de idade, nasci em uma cidade próxima aqui chamada Itabaiana, né? Daqui para lá é só 1 hora. E aos 7 anos aproximadamente, 8, eu já estava aqui em João Pessoa. Então eu tenho quase 50 anos em João Pessoa. É difícil não entregar a idade nessa história, né? Você já entrega, né? Pois bem, mas aí minha vida toda foi aqui. Eu tenho realmente muita história para poder falar da minha vida na Paraíba, mas conheço o Brasil quase todo em função das unidades escolares que a gente tem hoje, né? E um ou outro país fora do Brasil, em função também das minhas atividades. Em 1 ou 2 eu leciono mestrados e doutorados também, não é? Mas a minha história passa por uma vida de um cara que teve bastante dificuldades, né? Eu perdi meu pai aos 7 anos de idade, né? Aos 7 anos de idade. E a minha mãe olhou para mim e falou: ó, você tem tudo para dar errado agora, cara. Você é preto, pobre, nordestino e, como se não bastasse, agora sem pai, né? Em dias de hoje isso poderia parecer com racismo, preconceito e mais uma série de coisas que possam ser ditas por aí. Na verdade, para mim não foi nada disso, absolutamente nada, por vários motivos. Primeiro que mãe, né? Mãe é acima de qualquer coisa e tem direito a falar o que quiser para o filho, né? Jamais ela vai dizer para desqualificar, para diminuir, né? Jamais ela vai lhe dizer para lhe fazer o mal. Até porque depois de tudo isso ela falou: mas tem algo que vai fazer você ter dias melhores: a educação, o conhecimento, o estudo, né? E foi isso que eu acreditei, é nisso que eu acredito, né? Embora eu tenha essas titulações que você falou aí, mas eu sou aluno, eu estudo até hoje, eu sou aluno de psicologia, né? Sempre acreditei nisso, sempre acreditei na educação, no conhecimento como forma de transformar vidas. E ela falou tudo isso e no final disse: mas tem algo que vai transformar a tua vida, que é justamente isso: educação, conhecimento, estudo. Como ela era professora de escola primária, né? E na cidade em que a gente vivia naquela época, ela ganhava o salário mínimo e esse salário mínimo era dividido com a merendeira. Então, por aí você imagina, ela ganhava meio salário mínimo, né? Mas era da educação, então ela tinha muita propriedade para falar o que ela falou. E daí ela disse: olha, então vamos tentar agora nos unir. Você perdeu seu pai, era ele que bancava, subsidiava, né? Era ele que trazia a feira para dentro de casa, a parte financeira era com ele. Agora que ele foi embora, a gente vai ter que retomar, renovar a nossa vida. E eu vou te levar para trabalhar comigo nas feiras livres. A gente foi trabalhar nas feiras livres. Lá em Itabaiana? Lá em Itabaiana. Fomos trabalhar nas feiras livres. Ela foi vender tapioca e cocada, cara. Era exatamente a curiosidade, né? Foi quando que partiu essa decisão de dizer: chegou a hora da gente sair de Itabaiana e vamos lá para a cidade de João Pessoa, vamos em busca de uma vida melhor. Foi quando que vocês entenderam? Se partiu ali, claro, de sua mãe ou de algum familiar? Conta essa curiosidade, como foi que você chegou aqui em João Pessoa? É fácil, cara. Esse desejo não foi pelo amor, foi pela dor, né? A gente decidiu quando a gente já não estava mais passando apenas necessidade, a gente já estava passando, era fome mesmo, né? Você veja que a gente vendia essas cocadas, tapiocas, e aí começou minha vida empreendedora. Começou, eu tenho 56 anos, eu tenho 49 anos de empreendedorismo, porque eu entendo que eu comecei aí. Como assim? Eu peguei o cinto do meu pai, né? Que ele era militar, coloquei aqui no pescoço. Peguei uma tábua, que na época era um caixotezinho de vender maçã, coloquei lá aqui, um preguinho de um lado, um preguinho do outro, e tornou-se do que a gente chama de tabuleiro. E foi pra feira. E saí pela feira, vendendo cominho, coloral, serra de unha, esmalte, tudo que você pudesse pensar, eu vendia. E eu tinha toda essa mercadoria sem investir um centavo do meu bolso. Eu não tinha condição nenhuma de comprar isso. Eu sequer sabia o que era empreendedorismo, até sequer o que era dinheiro. E o que é que eu fazia? Eu chegava nos donos de mercadinho, de bancos, de feiras e demais que tinham o produto e pedia para ele para vender esses produtos.
Eu saía com esses produtos no meio da feira, vamos supor que ele me desse isso para ser vendido por R$1, eu vendia por R$1,50, aqueles 50 centavos que eu vendia a mais era meu lucro, né? Era meu lucro. E fiz isso durante muito tempo. Quando a gente já estava passando muita necessidade lá em Itabaiana, a minha mãe falou, olha, agora vamos fazer o seguinte, vamos vender os nossos produtos em outras feiras livres. E aí a gente tem uma série de cidades aqui vizinhas que eu nem esqueço não esqueço os nomes, né? Itambé, Mogeiro, Sapé, Mari, todas essas cidades a gente já saía... rodou essa cidade todinha. A gente saía de 1, 2, 3 horas da manhã para essas feiras em cima de caminhão, cara. Em cima de caminhão, e nesses caminhões a gente tinha uma coberta de lona para proteger do sol e da chuva, porque muitas vezes a gente ia chovendo e muitas vezes a gente estava em um sol enorme, né? E o que nos protegia era uma lona, e isso aconteceu durante alguns anos, até que, mesmo indo para essas outras feiras livres, a gente já não teve mais condição de se subsidiar. Já teve dias de voltar da feira sem vender nada? Eu não lembro se a gente voltou sem vender nada, sabe? Mas, assim, sempre, ou vendendo um pouco mais ou um pouco menos, era uma limitação enorme, né? Ao ponto da minha mãe falar, olha, agora vamos para a cidade grande. Sendo que a cidade grande, para ela, né? A cidade grande para ela não, para a minha família, até onde a gente enxergava, a cidade grande era João Pessoa. Muitas outras pessoas, né, enxergavam São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, e a minha família só enxergava até aí, João Pessoa. Essa era a cidade grande para a gente. Aí viemos aqui e a gente... E aqui começou um outro ritmo de vida, né? Mas não muito diferente do que a gente havia feito antes. Aqui, por exemplo, aqui vocês estão aqui bem próximo do Mercado Central, né? Isso. E nesse Mercado Central eu lavei carro durante alguns anos. Alguns anos eu lavei carro nesse Mercado Central. Assim como lavei carro lá no Mercado de Mangabeira, porque teve uma época que a gente foi morar lá, né? Você conhece o bairro de Mangabeira, que é muito grande. Então, assim, foi uma vida até que eu chegasse ao Exército, fosse trabalhar na primeira fábrica, né? Eu adoro fábrica, até hoje eu amo muito fábrica, é por isso que eu sou engenheiro na área de gestão da produção, né? Eu costumo dizer, professor, que eu tive 2 amores, 2 paixões. Um foi entrar na fábrica e outro foi sair, meu amigo, que é pressão. O cara não para, né? 24 horas no ar. Eu nunca me apressei em sair das fábricas e até hoje eu amo muito fábrica, tanto que fiz mestrado nessa área, né? Eu sou louco por processo. Eu, por exemplo, nas minhas empresas, eu passo o dia inteiro conversando com as pessoas, e eu digo que isso é uma forma fabril de lidar, sabe, com o seu processo, de você estar dentro. Digo até que a minha função enquanto gestor, enquanto CEO, é muito fácil. Eu digo que a minha função é simplesmente dar condições para que as pessoas trabalhem. E após dar condição para cada um, o que eu faço, digo que é ajustar os parafusos dessa grande aeronave que tornou-se a Unicorp. E esse ajuste de parafusos é conversar um pouquinho com cada um, né? Conversar com cada um. Tem sido assim, e eu tenho visto, né? É o que a gente sente pela aquisição de novas unidades pelo Brasil inteiro, que a Unicorp tem crescido bastante. E a gente lá, cada um de nós, né, todos costumamos dizer que ninguém hoje é quem era há alguns dias, meses ou anos atrás. Todos nós, eu acredito friamente nisso, estamos melhores. A Unicorp tem crescido muito e eu espero poder gerar mais oportunidades para quem acredita que a educação vai mudar a sua vida. Essa, inclusive, é a nossa missão, né? A razão da nossa existência. Essa é a missão da instituição: gerar oportunidades para quem acredita que a educação vai mudar a sua vida. Coisa boa. A gente vai falar um pouquinho sobre a Unicorp, mas eu queria fazer uma pergunta, eu acho que é um pouco forte, né? Assim, em algum momento, aquele jovem saindo lá de Itabaiana imaginou que ia estar hoje aqui falando um pouquinho dessa história tão linda que é a Unicorp, esse impacto que a instituição não só chegou, está chegando e ainda vai chegar? Não, eu não imaginei que a gente chegaria aqui, não. Eu até digo, Vinícius, assim, que eu não me acho um cara inteligente, sabe? Eu digo que eu me acho uma pessoa muito esforçada, muito dedicada. E o que eu fiz a minha vida inteira foi estudar muito, trabalhar muito, porque eu acredito nessas duas coisas, sabe? Nessas duas funções de vida. Trabalhar bastante, estudar bastante. Eu ia dizer, é o segredo. Não é segredo, nem é segredo, é tiro certo. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que apostou na educação, que apostou no conhecimento, que apostou e hoje está mal ou deu errado. Uma outra coisa importante, Vinícius, dizer é que eu nunca entendi ter plano B, sabe?
Se errar aqui, eu faço isso, isso, isso. Eu nunca tive plano B. Eu só tinha um plano, que era dar certo, dar certo, dar certo. Ou dava certo ou dava certo. Tinha que dar, porque não tinha como não tinha outra dar, opção. Eu costumo dizer que os clientes, quando entram na sala, que a gente vai fechar negócio, né, como contabilidade, por exemplo, ou nas empresas de marketing ou de vendas, eu assisti um vídeo e isso me impacta muito, porque o vídeo, o cara era um atleta de futebol, o senhor que gosta de futebol, e aí o repórter dizia: cara, você tem uma raça muito grande no jogo, você não tem bola perdida. E aí ele disse: amigo, vou lhe dizer o segredo, é porque cada bola perdida ou cada gol que a gente leva é um prato de comida que alguém tira da minha casa. Então eu não tenho opção, a bola é minha ou é minha, porque ou eu ganho ou eu ganho, porque cada bola, cada lateral, cada escanteio no futebol, né, que ele era um atleta, é uma oportunidade que eu levo para a minha família de ter uma condição melhor. Então, eu trouxe muito isso para mim hoje, para o resto da vida. Então, cada cliente que senta aqui não é só um cliente. Eu tenho que mostrar tudo aquilo que a gente construiu, que a nossa equipe consegue fazer para a empresa dele. E eu preciso mostrar para ele que ele saia daqui pelo menos convicto que a nossa empresa é a melhor empresa para cuidar da empresa dele. Então, é mais ou menos isso. E o conhecimento assim transformou minha vida, professor. Há muito tempo atrás, quando eu tive negado, né, trabalhar de motoboy na TV Cabo Branco, pelo simples fato, simples não, né, que é tão importante, mas naquele momento na minha mente era simples fato de não estar cursando uma graduação ou ter uma graduação. E foi ali que eu tive um choque de realidade. Desde aquele dia, minha vida continua mudando, não para de mudar, porque eu entendo que o conhecimento é o que vai mudar, não só a minha vida, mas aquelas pessoas que estão também ao meu redor, né? E foi assim na sua vida, na vida do senhor, e o senhor tem também transformado outras vidas. Chegando em João Pessoa, teve um pouquinho de história para contar até chegar na Unicorp? Muita história. Como eu disse a você, eu lavava carro nas ruas aqui ao lado, né? Depois dessa fase, a gente mudou de bairro, né? E em outros bairros eu fiz uma série de outras coisas. Eu trabalhei em oficina mecânica, trabalhei por exemplo, até hoje eu sei soldar, fazer grades, portões, basculhantes, né? Ainda faz hoje na faculdade? Eu não faço hoje, porque lá a gente não tem essa atividade, né? É. Mas eu sei, por exemplo, que eu sei fazer pelo tempo que eu passei fazendo, né? Então eu fiz muita coisa, sabe? Muita coisa. Até chegar na empresa formal. Eu servi o Exército e aí eu tinha muita vontade de servir o Exército, né? Já que eu não tive pai, eu entendia que o Exército, felizmente ou infelizmente, é um lugar de encontrar paz, né? Encontrar pai. Mãe não, mãe é única, exclusiva, ninguém nunca vai substituir. Mas pai eu acho que a gente substitui. E aí eu fui para o Exército. Depois do Exército eu fui para a minha primeira empresa formal, trabalhar, como eu disse a você, em fábrica, né? E eram 9, 10 horas por dia em pé, trabalhando, mas aquilo para mim era muito melhor do que tudo que eu fazia anteriormente, né? Tudo. E além do mais me impossibilitou estudar, que era aquele grande afã que eu tinha, que era aquilo que soava, aquele barulho que soava no meu ouvido sempre, né? Porque foi dito pela minha mãe. Mais a educação, mais o conhecimento. Que ele mais ficou tatuado. Aquilo ficava comigo e tal, então foi muito importante. Coisa boa. Fala um pouquinho pra gente, quando foi que nasceu a Unicorp? Qual foi o momento? Teve alguma relação com a sua experiência como professor, né, em outras instituições, como a gente acabou de ver, mas como foi que começou disso aqui, nasceu aquela semente da Unicorp, começou plantou, começou a aguar, vamos dizer assim, aqui no Nordeste, né, e ela começou a trazer frutos, pequenininha, foi crescendo. Então, fala quando foi que tomou a decisão de nascer a Unicorp. Assim, primeiro... Que eu acho que nasceu lá no mais de mamãe, né? Lá eu acho que a Unicorp ela existe desde há 49 anos atrás. Eu acho que ela existe desde que eu tinha 7 anos de idade, que eu comecei o empreendedorismo, né? Eu só não sabia que iríamos chegar a ela tal qual está hoje, e também é onde eu penso que vai chegar. Acho que a gente está crescendo muito e vai continuar crescendo, né? Mas a Unicorp, literalmente, ela nasceu a partir de uma grande instituição de ensino superior que eu trabalhei aqui na Paraíba. Trabalhei com a professora Maria Mara, né? Elas hoje, a professora Maria Mara, assim como a professora Natália, estão representando hoje os quase 200 funcionários que a gente tem no Brasil, né? 118 são aqui em João Pessoa, e somando o restante do Brasil, acho que a gente tem uns 200. Eu
volto para responder para você, tá? Mas a gente tem unidade hoje no Distrito Federal, lá em Brasília, a gente tem Hortolândia, São Paulo, a gente tem Tucuruí, no Pará, a gente tem Rio Branco, no Acre, a gente tem Itaúna, Minas Gerais, que mais a gente tem outras, tem várias unidades. Que a gente vai ter que fazer uma melhoria aqui, vai ter que ter uma câmera aqui para pegar a galera assistindo também, né? Tá, turma boa, tá bom. Então, obrigado aí por vocês estarem aqui, tá? Vocês estão representando aí os quase 200 funcionários da gente. Pois bem, então, a Unicorp surgiu literalmente quando eu saí dessa grande instituição de ensino aqui. Eu fui demitido dessa instituição pela primeira vez na minha vida. Fui demitido porque eu já havia trabalhado em alguns lugares e eu sempre pedi demissão, eu pedi para sair, né? E sempre pelo mesmo motivo. Eu achava que aquele lugar ali ele já tinha sido superado, que ele já não tinha muita coisa para mim, que eu poderia um pouco mais, que eu poderia um pouco mais. Então eu pedi demissão de todos os lugares por onde eu passei. E nessa instituição eu só não havia pedido porque nas instituições anteriores eu pedia para ser mandado embora por alguma razão, chegou meu tempo, né? E eles me davam todos os direitos e tal. Como eu sempre fui um cara bem limitado financeiramente, essa instituição ela não fazia esse tipo de acordo. Se você quisesse pedir, você pedisse e ficava sem nada, né? E como eu tinha a necessidade de montar um negócio para mim, eu sabia que ia ser mandado embora mais cedo ou mais tarde e tal, e já tinha interesse, já falava abertamente que eu já não estava mais na instituição, e aí eu fui demitido dessa instituição às 10 da manhã, Vinícius, 10 da manhã. Às 10 da noite eu já havia acertado. Às 10 da manhã eu saí dessa instituição, às 10 da noite eu estava saindo do Unip, aqui, já acertado com um casal amigo meu de que a partir dali eu iria ofertar cursos de pós-graduação. E eu era um representante logístico desse casal, responsável por conseguir alunos, por conseguir professores, espaço físico e tudo mais. E aí nasceu em 2015 a Unicorp. Hoje, né, a gente tem mais de 10 anos, agora em agosto vamos fazer 11 anos, nasceu ali. E estava longe, né, de ser aquilo ali, era só do que é hoje, era só um embrião. A gente iniciou como sendo o que a gente chamou de consultoria, né, uma de consultoria. Ao passar do tempo, a gente se tornou escola técnica, depois se tornou faculdade, e hoje a gente também é centro universitário, né? E eu acho que a gente já formou pelo menos uns 65 mil alunos nesses 10 anos. É muita coisa. Durante toda essa história, professor, que é uma história realmente inspiradora. Né? Tem muita gente nos assistindo. Daqui a pouquinho eu vou começar a trazer os comentários aqui de quem está nos assistindo. Vão compartilhando o link aí, tá? A gente vai puxar as perguntas aqui para o professor. E aí, dentro dessa história da Unicorp, teve algum momento assim, como esse também, que, pelo que eu entendi, começou buscando alguns locais terceirizados, locando, e ali trazia os alunos, os professores e executavam naquele lugar. Até chegar ao ponto de já ter estrutura, já ter centro universitário em várias cidades. Teve algum momento ali da sua vida empreendedora que deu vontade de desistir e dizer, meu amigo, eu acho que não é isso aqui que eu quero, não, tá dando errado demais, eu vou desistir, vou voltar para dar aula, sei lá, CLT, eu não estou aguentando, tá dando tudo errado, porque na vida do empreendedor, né, professor? Isso é todo dia, né? A gente enfrenta dificuldades todos os dias. Tem algum momento da vida aí da Unicorp que o senhor lembra desse cenário de dizer, vou desistir ou não? Não, nunca pensei em desistir. Eu não lembro de ninguém que desistiu e aparece aí nos livros. Ninguém, nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Até hoje a gente tem enormes desafios, até hoje. E eu acho que quanto mais a gente cresce, mais desafios acontecem, não é? No começo, os desafios, ou os que outras pessoas chamam de problemas, são pequenos e até impactam um pouco a gente. Quando a gente cresce bastante principalmente, os problemas são ainda maiores. Mas desistir nunca teve no meu livro, nunca teve no meu radar, sabe? Eu acho que, eu até digo para o meu pessoal assim, Vinícius, que problema para mim seria
ter, por exemplo, uma doença grave, sabe, está acometido por um câncer, está em condições terminais. Isso para mim é um grande problema, porque não depende muito de você, sabe? É claro que é sempre você e Deus, mas é literalmente Deus ali, você você não tem como lidar com aquilo ali, você é impotente com aquilo ali, sabe? Então, para mim, problema é isso aí. O problema é isso aí. Mas as coisas que acontecem no trabalho, da mesma maneira que acontecia quando eu não tinha quase nada, sabe? E passando pela minha história até hoje, com um pouco mais que a gente tem, nada para mim é problema. A gente escolheu ter muitos funcionários, a gente escolheu ter muitas unidades escolares pelo Brasil, a gente escolheu ter muitos alunos, a gente escolheu vender barato, e quem vende barato sabe que tem que lidar com volume, e quando lida com volume, você tem que ter um operacional muito redondinho, muito perfeito. A gente sabe que não é perfeito, que não é redondinho, que todos os dias você tem pedrinhas para superar, para pular, sabe? Então, eu nunca passou na minha cabeça essa coisa de existir. Problemas, entre aspas, sempre existem, são cada vez maiores, mas a minha postura é exatamente a mesma. Cada fase que você passa, como as nossas crianças nos joguinhos digitais aí, cada fase que você passa, a próxima é sempre muito melhor. A dificuldade aumenta. A dificuldade aumenta, sabe? Mas a dificuldade aumenta, mas o desfrute também é muito maior. Costumo dizer a minha equipe que quanto maior o problema, quer dizer que a gente está no caminho certo, que a gente está crescendo, né? Quanto mais aparece o crescimento, vai vir sim problemas, independente da empresa. A diferença é como ela vai se comportar ali nesse cenário de resolução. Veio uma curiosidade agora. Então, se ela nasceu em 2015, ela passou um período difícil, que foi o período da pandemia, né? Como é que o senhor recorda esse período aí de 2019, 2020, enfim, foi um desafio para todo o nosso país, para todo mundo, né? Para o planeta inteiro. O senhor se recorda como foi esse desafio lá? Nesses últimos, vamos fazer 11 anos agora em agosto, né? E nesses 11 anos, a fase de maior crescimento da instituição foi justamente na pandemia. Por quê? Nós trabalhávamos apenas com presencial, literalmente com presencial. À medida que a pandemia esteve se estabelecendo, obviamente as pessoas não poderiam ir às escolas, né? Não poderiam estudar, o presencial morreu. E aí o que aconteceu? A gente olhava para os quatro cantos e o que a gente mais via eram as escolas, as faculdades, universidades, tudo fechando, os colegas falindo, vendendo as escolas. Não estarem preparados para o digital. Né? Na verdade não era nem vendendo, porque você queria vender e quem é que queria comprar? Você simplesmente estava falindo. Até hoje eu tenho muitos amigos que faliram e que nem conseguiram retomar, né? E o que é que eu fiz? Né? O que é que nós fizemos na Unicorp? A gente saiu do presencial e definitivamente eu tinha um pouco de conhecimento do digital, né? Mas definitivamente a gente meteu a cara no digital. Literalmente foi meteu a cara. Naquela época eu posso falar até de alguns números, Vinícius. Naquela época a gente vivia bem com o presencial. Eu lembro que a gente chegou a faturar R$204 mil, isso há 5 anos, né? Mais ou menos 6 anos, tal, de pandemia. A gente chegou a faturar R$204 mil e eu deveria ter uns 8, 9, 10 funcionários. Ou seja, entendeu? Produtividade lá em cima, margem muito boa, e a gente estava bem com aquilo ali. Porém, outros poderiam pensar, gente, o mundo acabou, pandemia, a gente é do presencial e nada disso. A gente meteu a cara no digital e se a gente vivia bem, a gente passou a viver melhor. Por quê? Porque o digital, ele traz escala, né? O digital ele traz volume. Alcança o que o presencial não consegue. Né? Então, os preços não mudaram muito, por incrível que pareça, não mudaram muito, porque a minha perspectiva foi sempre de trabalhar volume, né? Eu tenho esse espírito fabril de trabalhar com grandes quantidades e tal. Então, o valor de mensalidade do aluno não mudou muito, mas mudou uma coisa significante, o volume, né? Eu saí de 300, 400 alunos para, de repente, estar com 10 mil alunos. É muita diferença. Então, a pandemia, respondendo a sua pergunta, foi um dos melhores momentos da nossa vida empresarial. Hoje a Unicorp está estrategicamente ali mais na região sul, pelo menos aqui na Paraíba, né? Tem 2 unidades lá no Mangabeira. As 2 unidades são em Mangabeira. Então, como que surgiu essa decisão? Foi um planejamento estratégico que determinou ou intuitivamente, ou foi crescendo lá e pelo volume que Mangabeira tem? Eu acho que acredito que seja
o nosso bairro maior, né? Enfim. É o maior, tem quase 100 mil habitantes. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Apenas uma coisa foi por acaso. Mangabeira sempre esteve no meu radar. Antes de irmos para Mangabeira, a gente tinha um prédio muito bonito alugado aqui na Beira Rio. Mas qualquer pessoa que é do varejo, e eu entendo a educação como varejo, ela sabe que Mangabeira é o principal bairro da cidade para se trabalhar, do estado para se trabalhar. Veja que Mangabeira tem quase 100 mil habitantes e a maioria das cidades da Paraíba não tem 50 mil. Então eu sempre tive vontade de ir para Mangabeira, até porque Mangabeira tem uma história na minha vida, né? Eu morei em Mangabeira antes de ir para o Exército, após o Exército, durante e depois do Exército eu morei lá. Então eu tenho uma raiz muito, muito emocional com Mangabeira. Então eu tinha vontade de Mangabeira. Mas o que definitivamente nos levou a trabalhar em Mangabeira, hoje são 2 prédios, 118 funcionários, tal, inclusive um deles é próprio, e a gente está construindo outro próprio agora, mas o que me levou foi justamente a oportunidade de ter o prédio próprio. A gente aqui na Beira Rio pagávamos aluguel. Em dias de hoje, tem uns 2 anos, eu posso falar valores, mas em dias de hoje não, naquela época nós já pagávamos 34 mil reais de aluguel. Isso, você sabe que mesmo hoje, 2 anos depois, é um valor alto, né? Um valor alto. Então, o que nos levou a Mangabeira, definitivamente, passou pela minha vontade, eu sempre tive vontade de voltar a Mangabeira, e Mangabeira eu também lavei carro naquele mercado público lá, então voltar a Mangabeira era uma forma de orgulho. Era uma forma de dizer assim, olha, estou trazendo algo de volta para você, sabe, para a garotada que está lá. E aí, definitivamente, o que me levou foi a oportunidade de comprar um prédio lá. Então, a gente comprou um prédio legal. Eu tenho muita discussão, professor, com muita gente sobre isso, né? Eu vim de instituição financeira, as instituições financeiras é um pouco de mais garantia, não compra o imóvel, aluga, porque com o dinheiro da aquisição consegue fazer dinheiro. Mas dentro de uma instituição, como a Unicorp, como qualquer outra empresa, tem um risco muito grande de você ter um local alugado e aí você ter que se mudar e mudar toda a logística, o teu cliente, o teu ciclo de negócio, você dizer que se mudou não é fácil, o impacto financeiro é muito grande, o impacto de logística é muito grande, né, professor? Então, eu acredito que essa busca pelo próprio foi muito mais além do que financeiro também. Claro que tinha uma locação muito alta, mas se você tivesse uma garantia de locação, você ter a garantia de ninguém vai mexer com você, eu acho que é muito importante também, né, professor? Até porque durante e depois da pandemia, a gente resolveu focar definitivamente no aluno online, no aluno EAD. Então, o nosso aluno hoje ele está em Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Ele não é um aluno de João Pessoa, Paraíba, entendeu? Ele está pelo Brasil, de uma maneira que eu posso assim te dizer que 98% do meu aluno é um aluno que está estudando em algum curso online. Logo, mudar da Beira Rio para Mangabeira, ou que fosse de Mangabeira para Beira Rio, não iria impactar em praticamente nada o nosso aluno, porque presencialmente a gente não tem quase ninguém. Verdade. E hoje o professor tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos? 2. Coisa boa. A gente vai ter a oportunidade de falar daqui a pouquinho, porque eu costumo dizer que na segunda parte do podcast é onde a lágrima desce. Então segura aí, que a gente vai trazer algumas informações mais pessoais. Tá bom. Falando um pouquinho da Unicorp, que é uma instituição onde de fato tem impactado a vida de pessoas, mas eu costumo dizer que o professor é uma profissão que marca muito. Eu não tenho dúvida que a turma que está nos assistindo aqui, muita gente, Janaína, Mara, Pousada, Cesar, enfim, muita gente aqui falando, Deus cuidou, sempre vai cuidar de você por onde for. A Janaína que fala, a Unicorp é gigante e faz a diferença na vida de muitos. A Jaque também não é só uma linda história, é um legado que prova que fazer o certo ainda constrói grandeza. Então tem muita gente aqui compartilhando informação com o senhor. E também vão trazendo aqui curiosidades da vida do professor para que a gente possa contar aqui também, viu? Vamos contar tudo. Mas assim, o professor em si, a figura do professor, ela marca muito, né? Pelo menos na minha vida, já estou com 38, né? Tenho muito que aprender com o senhor, mas tenho muito professor que me marcou e me marca até hoje. Hoje eu ainda tenho professores que ainda tenho contato, que marcam para tomar um café, e eu não tenho dúvida que na vida do senhor também teve professores que lhe marcaram
e eu não tenho dúvida que milhares de alunos, o senhor também marcou essa vida. Na sua vida, assim, tem algum professor que o senhor lembra que até hoje tem contato, mas que foi lá atrás que fez a diferença na sua vida? Eu não tenho um que até hoje eu tenho contato, né? Eu tenho alguns que eu tenho contato, sim, mas o contato remoto, um Face, uma coisa, um legal, um abraço, mas contato mais assim, presente, né? Ao ponto de sentar, tomar um café, bater um papo, eu não tenho. Hoje eu não tenho. Mas eu tenho alguns professores que me marcaram, sim, né? E assim como meus amigos históricos, eu guardo pelo nome inteiro. Eu lembro de um chamado Gesinaldo Ataíde Cândido, e eu lembro do nome desse cara completo. Eu o conheci quando a gente trabalhava, quando eu estudava mestrado, né, em Engenharia de Produção na Universidade Federal da Paraíba, e ele é de Campina Grande. E ele lecionava algumas disciplinas que eu era apaixonado, tanto que eu me tornei professor dessa disciplina, né? Por exemplo, metodologia do trabalho científico, né? Planejamento estratégico, entre outras coisas que ele lecionava. Eu me tornei fã desse cara e eu sou muito... E, Vinícius, eu tenho muito essa coisa de me tornar fã das pessoas que de alguma maneira contribuíram com a minha vida, sabe? Por exemplo, eu sou fã de um dos meus anteriores patrões, né? José Janguier Bezerra Diniz, que eu trabalhei com ele, a Mara trabalhou com ele, né? É o dono do Grupo Ser Educacional, Faculdade Maurício de Nassau. Eu sou fã do cara. O cara engraxava sapato no meio da rua, e desde 2013, 2014, o cara é bilionário pela Forbes, né? Então, como é que você não vai admirar uma pessoa dessa? A não ser que seja dotado de muita inveja ou coisa semelhante, né? Então, eu sou fã dele e isso é muito legal porque nos mantém assim, tendo sempre uma referência, né? Eu já tive o prazer de sentar com ele, de tomar um café, de bater um papo e tal, diversas vezes, não foi uma vez só, mas há mais ou menos um mês ele estava aqui em João Pessoa para fazer uma palestra, e mesmo eu conhecendo muito dele, já me falou de muita coisa, eu fui treinado por ele, pela família, pelos irmãos em alguns momentos, e eu fui lá ver a palestra dele como se eu não tivesse nunca escutado ele, né? Da mesma maneira que eu lembro de José Janguier Bezerra Diniz, assim como falei de Gesinaldo Ataíde Cândido, eu lembro, procuro falar por onde eu passo, de Américo Marra Neto, foi um dos meus diretores na época de fábrica, né? Josemar Félix Antônio, né? de Sérgio Luiz da Costa, Marcos Valério da Silva. Eu lembro as pessoas que eu gosto, eu costumo guardar o nome inteiro, sabe? Jansen Bellarmino da Costa, Manuel Fernandes, eu guardo o nome dos caras, sabe? Eu sou fã de quem de alguma maneira me ajudou a transformar a vida, sabe? E é o que hoje, Vinícius, eu vivo tentando fazer. Alguns entendem, outros não, sabe? O que eu tento, na verdade, é fazer com que a vida das pessoas mudem por meio daquilo que eu posso fazer. Tá? Tanto que eu tenho uma frase emblemática, e todos os meus funcionários sabem, eu costumo dizer, eu não quero que o Senhor me dê nada, Deus, né? Deus, eu não quero que o Senhor me dê nada que eu não queira dividir. Nada que eu não tenha interesse nenhum de dividir. Então, ao dizer isso, Vinícius, eu acho que não tem como eu enganar, não tem como eu mentir, porque eu estou dizendo para Deus, né? Estou dizendo para Deus. E eu estou dizendo, se o Senhor percebe que eu não quero dividir, nem me dê. Nem me dê. Então, logo, se Ele não quiser me dar, eu nem vou sentir falta, eu nem vou saber. E daí eu acho que Ele é muito generoso, conivente e complacente, um monte de coisas comigo, porque todos os dias, Vinícius, todos os dias eu amanheço maior e melhor, cara. Todos os dias. Eu e minha empresa, nós amanhecemos maiores e melhores. Eu digo isso muito tranquilamente, muito tranquilamente. E aí, antes mesmo que qualquer pessoa pense que maior e melhor é dinheiro, não é nada disso, cara. Dinheiro, para mim, é só o seguinte, é só você trabalhar bastante que ele vai vir, mais cedo ou mais tarde. Né? Eu digo maior e melhor como homem, como amigo, como ser humano, como esposo, como patrão, sabe? Como pai, como filho. Eu acho que o grande barato dessa relação que eu tenho com Deus é que realmente Ele me faz todos os dias, amanhecer todos os dias maior e melhor. Coisa boa. Pô, basta falar que o cara com 56 anos tem uma saúde de lascar, trabalha muito, tem os treinos de musculação, jiu-jitsu, futebol, como você levantou aí. Eu vou trazer muita novidade aqui. Eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus. E o que eu achei mais interessante, já parabenizando o senhor, né? A Mara, a Jaque, a Natália. Eu estive lá, eu fiquei surpreso com a estrutura também e parabenizar por todo o ambiente ali, mas eu acho que o que mais
eu gostei, me fez feliz, foi que o senhor está ali corpo a corpo com a equipe, né? Eu acho que isso é de se trazer aqui para quem está nos assistindo. Eu acho que o gestor, o CEO, o diretor, seja lá quem for, ele tem que estar no corpo a corpo com sua equipe, né? Porque é uma barreira que se constrói, que em alguns momentos é necessário para que possa ter um clima organizacional, vamos dizer assim, reuniões e tal. Mas esse corpo a corpo é muito importante, principalmente para a equipe, né? Eu aqui mesmo fico elétrico, vou lá, volto, venho, chego numa sala, vou em outra. Então hoje a gente tem 20 colaboradores, o senhor falou em 200, eu já me arrepiei todinho aqui. Eu estou tomando um remédio para esse parador de cabeça de estresse. Eu digo, meu amigo, quando eu chegar em 200, eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Mas parabéns, eu fiquei muito feliz em ver. No dia que eu fui, o senhor estava em viagem de negócio, mas fiquei muito feliz lá na estrutura, parabéns mesmo. Você que está nos assistindo aí, se não segue a Unicorp, fala para a gente, professor, aqui o Instagram da Unicorp, o Instagram do senhor também, quem está nos assistindo, para que possa lhe seguir, conhecer um pouquinho mais da sua história, que aí quando o senhor voltar eu vou falar um pouquinho dos comentários aqui. Tá bom, a da Unicorp é @unicorp.oficial. E o meu é Hilton Freire Nascimento mesmo. Simples e direto, tá certo? É isso aí. E rapidamente, Vinícius, você estava falando sobre que percebeu que eu gosto de estar com o pessoal na linha de frente com eles. A gente tem visto muito aí, os famosos gurus de palco, sabe? Os caras que falam de como construir uma grande empresa, sendo que, na verdade, nunca construíram uma grande empresa, sabe? E eu vejo os caras falando muito, você tem que sair do operacional, você tem que sair do operacional, você tem que sair do operacional. Não saia não que dá bronca, meu amigo. Dá errado. Grande. Dá errado. Você tem que ser um pouquinho de cada coisa. Você tem que ser um cara operacional. Você tem que ser um cara operacional. Ah, não, Hilton, você deveria ter pessoas boas para cuidar do seu operacional. Ninguém conhece teu operacional tão bem quanto você. Verdade. Inclusive, a gente está aqui no podcast. Antes de começar, eu digo, meu Jesus, eu não estou nem com cabeça com a bronca que chegou na minha mesa. Exatamente, operacional. Então, eu sou muito, posso dizer assim, desconfiado dos gurus da internet, porque muitas vezes eles trazem e, infelizmente, muita gente confia, acredita, e é exatamente isso. É sim importante você sair do operacional, claro, não podemos aqui dizer que não, mas você não pode sair de forma irresponsável, ou planejada, ou monitorada, mas sempre estando lá no teu operacional. Eu costumo dizer que é o seguinte, o teu comercial pode parar a hora que for, mas se o teu operacional der errado, vai dar bronca. Então é melhor que o teu comercial pare, mas o teu operacional não. Eu acho que você deve sair do operacional, mas você deve sair do operacional momentaneamente, entendeu? Definitivamente, eu sou literalmente contra. Isso. Eu sou literalmente contra. Eu acho que você tem que estar com uma visão muito voltada para o comercial, sabe? O comercial é um ponto super interessante. Financeiro é muito importante, mas financeiro é resultado de um operacional forte, de umas vendas fortes, porque qual é o financeiro que é difícil trabalhar se tem dinheiro? Verdade. Às vezes eu digo para o pessoal, por exemplo, o pessoal do meu jurídico, de vez em quando eu falo, gente, vocês têm que resolver as coisas com mais criatividade, com mais isso, com mais aquilo, porque assim, muitas coisas vocês estão resolvendo com dinheiro. E resolver com dinheiro é bom demais, muito fácil. Resolver com dinheiro nem precisa muito conhecimento, basta ter dinheiro, vai lá e resolve, né? Vai lá e resolve. Então acho que estar no operacional não é viver no operacional, é diferente. Sabe? Você tem que estar no operacional, isso. Você tem que passar pelo operacional, você tem que perceber, verificar, conversar com as pessoas. Né? Às vezes, as melhores ideias não vêm do teu melhor diretor, vem de alguém do operacional. Verdade. Vamos trazer aqui, vamos abrir um pouquinho para vocês que estão nos assistindo aí. Compartilha, viu? Quero ver vocês compartilhando, a audiência está bombando. Eu vou começar trazendo aqui Terrazan, eu acho que é isso, @Terrazan. O professor Adriano Terrazan, é um dos diretores da instituição. Coisa boa, olha aí, professor Adriano, não é isso? Terrazan. Adriano Terrazan. Ele diz o seguinte, o podcast hoje é uma verdadeira aula. Vinícius e professor Hilton, sensacional. E aí Lucas Santos diz assim, professor, admiro sua história. Você mencionou que cresceu sem o seu pai. Gostaria de saber se você teve alguma pessoa como referência na sua jornada empreendedora.
E aí ele complementa dizendo, sim, quais conceitos você usou para tornar essa pessoa referência como você abraçou? Por incrível que pareça, eu falei isso antes da pergunta dele, né? Eu falei que a minha referência é José Janguier Bezerra Diniz, que eu trabalhei para ele, né? Fui funcionário da empresa dele desde 2013, 2014, que ele é bilionário pela Forbes, e que sentei com ele diversas vezes para tomar um cafezinho tal qual tomamos aqui, e que fui treinado por ele e família, porque os irmãos, assim como ele, nos dava o treinamento em um chamado PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes, que embora trabalhássemos aqui na Matriz João Pessoa, esse treinamento era lá em Recife. Então respondendo a do Lucas, eu acho que foi Lucas, né? Isso. Respondendo o Lucas, é isso, Lucas. Essa foi minha principal referência na educação, no empreendedorismo educacional. Professor, pelo menos eu aqui no Grupo Impacto, eu trago muito da minha essência de onde eu passei. Então, por onde eu passei, eu tento extrair tudo que é de bom, aprender o que é de ruim, deixar de lado, ou aprender o que aquilo me trouxe de bom e implantar. Mas hoje, a nossa empresa, eu tento implantar tudo que eu trouxe, da essência que eu trouxe, por onde eu passei, para que eu possa transformar um ambiente de negócio, um ambiente corporativo, um ambiente, eu posso dizer familiar, porque geralmente a gente está trabalhando, a gente vive mais no ambiente de trabalho do que em casa. Hoje, essa referência que o senhor trouxe, o senhor aplica na Unicorp também muita coisa do que aprendeu lá? Muito, todos os dias. Todos os dias eu aplico. Eu acredito que as pessoas precisam perceber de você o que você exatamente quer delas. É fácil? Não, pelo contrário, é difícil. Principalmente quando a quantidade de pessoas vai crescendo na sua instituição. Eu quero aproveitar dar o exemplo e já mandar um abraço enorme aí para o professor Adriano Terrazan, que é um dos diretores da gente, da área de marketing, mas também a professora Cátia Gerlânia, que é diretora e está hoje responsável pela unidade de Minas Gerais, a professora Janaína Mota, que hoje é diretora, sócia também, assim como a professora Cátia, que é responsável pelo centro universitário lá no Acre, a professora Maria Limonge, que é responsável por uma sociedade que a gente acabou de fazer, grandiosa, lá em Tucuruí, no Pará. Ao Fernando, que é diretor da unidade de Hortolândia, ao professor Alex, que é diretor da unidade do Rio Grande do Sul, a professora Rose, que está entrando agora, nesse momento, para ser diretora da unidade do Rio de Janeiro, né? Aqui em João Pessoa é difícil a gente mandar abraço para tudo, porque são 118 pessoas, mas o pessoal do comercial, os líderes do comercial, a Jane Edja, o Fabrício, a Débora, lá embaixo, o pessoal que trabalha, digo, questão de prédio, né? A Jaqueline, como é o nome daquela menina lá do Raquel, né? A Laiane agora é responsável também por um departamento, né? Então, assim, lá no outro prédio tem a professora Taíde, Janaína Taíde, professor Lênio, ao Dayan, né? A menina do financeiro, né? Daniele. Então, são muitos líderes. E o professor lembra de muita gente, viu? Lembro. Aqui eu só estou 20 de vez em quando eu esqueço. Lembro. E assim, eu não vou falar dos outros, porque senão vai demorar bastante. Vai dar uma confusão grande aí. Se o professor esquecer alguém, gente, perdoe, porque é muita gente, viu? O núcleo de pós-graduação, que são elas duas, né, responsáveis pela pós-graduação. Não, eu lembro de muitos, eu fiz questão de citar esses, porque esses aí são aqueles que estão comigo há 8, 10 anos, entendeu? Há 8, 10 anos. E são as pessoas, assim, que me conhecem mais profundamente, sabe? Que me conhecem mais profundamente. Sabe, por exemplo, que eu prezo muito por simplicidade. Hoje, como é o nome da sua? Jaqueline Falcão. Hoje você chegou lá, você me viu trabalhando de bermuda? Sim. Percebeu? Muitas e muitas vezes eu trabalho de bermuda. Eu acho que a gente... Eu sabe uma coisa que eu faço questão de dizer, Vinícius, que a gente precisa trabalhar muito, estudar muito, para sermos homens e mulheres livres. E ser homem e mulher livre, basicamente, não é você se promover, ter conhecimento para poder ser funcionário ser empregável. Isso.
Pelo contrário, você ser homem livre é você escolher aonde você quer trabalhar, aonde você quer estar, onde você quer ficar. Eu, por exemplo, eu faço musculação a 200 metros da instituição. Eu faço subo e vou trabalhar. E digo isso com muita tranquilidade, que se eu estou de shorts, eu estou de bermuda, aquilo ali não vai derrubar nenhum título que eu tenho, né? Nenhum diploma de mestrado, de doutorado, nem nada. E nem é nenhuma forma de desrespeito com as pessoas, porque todos me conhecem, sabem que eu sou aqui de João Pessoa. E hoje, Vinícius, para falar de simplicidade, e hoje eu, por exemplo, eu já não bebo mais bebida alcoólica, né? Já tem um tempo que eu não bebo. Mas era muito comum que as pessoas me encontrassem com os meus amigos de futebol todos os domingos, após o futebol, em algum lugar. Hoje eu continuo indo com eles, só que infelizmente, digo, hoje eu não bebo mais. Infelizmente para ele, né? Mas a gente continua junto, Então é muito comum eu fazer isso, sabe? E eu acho que isso é um gesto de humildade e simplicidade. Por quê? Porque quando eu lavava carro no meio das ruas, muitos dos meus amigos faziam isso comigo. Muitas vezes eu não tinha o dinheiro para poder participar daquela conta e tinha alguém que pagava para mim. Entendeu? Então hoje eu participo, tenho o maior prazer de estar ali, e para mim ali não interessa. Ali tem coronéis da polícia, tem doutores, tem isso, tem aquilo, mas naquele momento lá todos somos literalmente iguais. Todos somos literalmente igual ao rapazinho que lava carro do mesmo jeito. Então, eu faço muita questão de falar essas coisinhas simples, assim, talvez até besteiras, sabe? Até besteiras, porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Eu costumo dizer que quando você tira os pés do chão, sabe? Orgulho, você deve se orgulhar. Você deve se orgulhar porque orgulho significa dizer que você conseguiu, que você superou, que você conseguiu subir alguns degraus. Você só não pode ser vaidoso. A vaidade faz você tirar os pezinhos do chão, e quando você tira os pezinhos do chão é fácil cair. É isso. Coisa boa. E aí, o @Ademir Oliveira, ele diz assim, admirável o seu posicionamento, professor. Certo. Me identifico bastante com a pessoa com essa ideologia de vida. Botou de vida, mas eu acredito que é de vida. Deve ser. Então, parabéns, professor. Muito feliz. Muitas vezes algumas pessoas me encontram e dizem, mas Vinícius, o podcast, ele financeiramente não é viável, não tem futuro, dá muito trabalho. Enfim, eu não quero fazer. Muita gente conversa, muita besteira. Cara, pensa comigo. Como é que eu ia ter mais de 1 hora com essa figuraça aqui, esse cara que é uma referência para a educação, para o conhecimento, para tantos alunos no Brasil inteiro, com tantas unidades em várias cidades do nosso país. Eu acho que não tem nem como me dar o pix, professor, porque eu não tenho nem como fazer esse seu tempo precioso aqui. Então, você que está nos assistindo, eu sou amante do podcast, não adianta nem eu falar, porque não vou conseguir convencer vocês, mas é sobre isso, é conexão, é amizade, é histórias que você não iria assistir em lugar nenhum, né? Professor, sem demagogia, bem audacioso, olhando para o futuro, quais são os próximos passos da Unicorp? Transformar 200 alunos em 2.000, como é que é? Quais são os próximos projetos aí? Onde que a Unicorp, toda a estrutura, todo o grupo de colaboradores querem chegar? Você sabe que ainda há pouco eu falei, a gente precisa fazer com que todos os funcionários da gente saibam exatamente o que a gente quer deles. Se eu perguntar para elas, sem combinar, quantas unidades eu quero ter no Brasil? 27 unidades. Todos os meus funcionários sabem que o meu projeto é ter 27 unidades no Brasil, ou seja, 1 unidade em cada estado. Esse é o pensamento para os próximos 2 anos da Unicorp. Até quando, professor? Eu gosto da minha aula de planejamento estratégico. Eu sou fã. Tem que ter até quando, né? Eu sou fã de planejamento estratégico, inclusive eu sou professor de planejamento estratégico, e por mim seria esse ano. Infelizmente não vai ser, eu tenho certeza que não vai ser, porque eu não tenho braços. E meus braços são pessoas. Eu não tenho braços para poder colocar lá 27 pessoas de minha confiança. E eu costumo dizer que não são só pessoas e salários, não é isso. Porque salário é muito, muito fácil de se destruir. Mas pessoas que estejam conectadas com a cultura, com a missão, visão, valores da Unicorp, como marca, como essência, como sua história.
Então, pessoas é muito fácil você conseguir. Todo lugar vai ter pessoas. Mas pessoas que, de fato, se conectem com a história da Unicorp, que o senhor acabou de dizer aqui antes do podcast que não tem mais professor Hilton e Unicorp, está tudo misturado ali, junto e misturado. Então, é conseguir pessoas que realmente que têm a essência, que têm uma ética, que têm um respeito. Pessoas de confiança. Eu acho que isso é o mais difícil, né, professor? A gente que está em posições de gestão, conseguir pessoas de confiança que consigam assumir aquela responsabilidade e fazer com que toque com excelência. Muito difícil. Você estava falando... Gente, pensa aí como é que eu teria um momento desse, um bate-papo tranquilo, aberto, fácil, se não fosse o podcast. Sabe, Vinícius, quando eu dou uma aula, e eu já dei aula na Fundação Bradesco, para ganhar experiência, aquela experiência que eu não tinha lá, inclusive na época eu não precisava do valor daquela aula financeiramente, e eu pedi para que a direção desse o dinheiro da minha aula para outra pessoa, fizesse alguma coisa lá, eles não aceitaram, porque são muito retos, a Fundação Bradesco é muito legal de trabalhar lá, mas eu costumo dizer que como uma aula, sabe, tanto aquela aula que eu dava para garotos de 15, 16, 17 anos técnicos, assim como as aulas que eu dou para doutorado, professores que estão se formando doutores, eu sempre falo a mesma coisa. Se dali, não interessa se são 30, 40, 50, 60 numa sala, se eu tocar o coração de um, eu estou feliz. E o restante, professor? O restante eu não consegui, está tudo bem, está tudo certo. Aqui, nesse bate-papo, com certeza a gente está tocando o coração de algumas pessoas, tenho certeza absoluta. Para mim, eu estou passando uma mensagem de que a educação vai mudar a sua vida. Se você se dedicar a isso, não tem como dar errado. Pode ser que aí tenha 1000 pessoas que estejam nos escutando e 999 não esteja nem aí com isso. É uma pena. Mas se um deles seguirem os nossos exemplos, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão de hoje, entendeu? E a minha luta, professor, pelo menos aqui, né, no Grupo Impacto e nos nossos clientes, que a gente tenta impactar de alguma forma, eu preciso aprender muito sobre isso, porque eu consigo internalizar muito forte e como o conhecimento, a educação transformou a minha vida, eu quero que transforme a vida de outras pessoas. Então, muitas vezes eu chego, nosso colaborador participou de um momento, de um evento, de um treinamento, ou passou o final de semana estudando, e aí ele chega aqui, meu amigo, na segunda-feira, vibrando, e olha aqui, eu disse, você jamais conseguiria ver isso aqui, trazer esse resultado. Então, tem como você pegar? Não, é conhecimento. O conhecimento, ele é transparente, você não consegue pegar. Mas ele vai é só ele que vai transformar a tua vida. Se você se acordar de 5 horas da manhã e for dormir de 5 da madrugada, você não vai mudar a sua vida. Agora, o conhecimento, ele vai transformar a sua vida. Então, eu tenho que aprender muito porque o meu desgaste é muito grande. Quando eu estou em cima dos nossos colaboradores, dando toda a condição, treinamento, capacitação, muitas vezes pagando fora, fazendo internamente, mas aquele colaborador, ele não consegue entender que aquilo é importante para ele. E aí eu estou tentando evoluir para entender que, como o senhor acabou de dizer, nós não vamos conseguir impactar todos, né, professor? Não vai. Eu acho que o importante é você ter muita certeza do que você quer, sabe? Muita certeza do que você quer. E no dia a dia, Vinícius, principalmente agora, a gente está passando por uma fase muito difícil, que é conseguir prender, reter os grandes talentos. É muito difícil. Principalmente essa garotada nova que já nasceu em meio a todas essas mudanças. Eles são impacientes. Diferente de mim, diferente de você. A gente conseguiu passar 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos na empresa. Essa galera não consegue mais. Essa galera não consegue mais. Então, assim, qual é o nosso papel nesse sentido? É deixar claro para eles aonde a gente pode chegar e de que forma eles estão inseridos nesse universo. Aqueles que entenderem e quiserem estar com você, vão chegar. E guardar uma coisa, Vinícius, guardar uma coisa. Aqueles que precisam ir, que querem ir, tem que deixar, cara. Tem que deixar. Segue. Tem que deixar. Eu hoje, eu já fiz muito isso, já briguei para um funcionário. Não, cara, fica aqui por isso. Hoje não, você tem que deixar. Você tem que deixar porque as pessoas precisam viver sua vida, precisam seguir sua trajetória. Eu tenho muitos funcionários que foram embora e voltaram, muitos, mas não são poucos, não. E assim, as consequências das atitudes, quem vai assumir é ela. Então, se vai ser a melhor decisão ou a pior decisão, é ela que vai assumir essa decisão. Pois bem, a gente toma infinitas decisões no dia a dia nosso, não é?
E tem gente que nem sabe o que é que o preço que a gente está pagando. Por exemplo, eu durmo entre 4 a 4 horas e meia por dia só. Eu só consigo dormir isso. Se eu dormir muito, exageradamente, são 5 horas. Todos os dias eu durmo 4 horas e meia. Parece um reloginho, 4 horas e meia. E para qualquer ser humano sabe-se que é muito pouco. Exatamente. É muito pouco. É muito pouco. Mas é só o que eu consigo dormir. Só que um funcionário comum que tem pouca proximidade comigo, talvez um amigo que me vê de tempos em tempos, talvez ele só veja o carro que eu tenho. Não é? Sei lá, talvez a empresa que está crescendo, o prédio novo. Né? Talvez o final de semana que você passou, mas ninguém vê. Tudo isso que você faz, a história de Itabaiana, os carros lavados, a mão cortada. Não sabe. É que agora, dessa maneira não dá para ver, por conta do paletó, mas, por exemplo, isso aqui meu, cara, isso aqui é preto. Eu sou preto. Isso aqui é bem mais preto. Isso aqui são muitas e muitas horas de mesa. Quem imagina um cara com quase 1,80 m, 90 kg, um negrão desse? Já chorei muitas vezes de tanto estudar. Na madrugada, muitas vezes, não foi uma vez só, muitas vezes sozinho. Por quê? Porque, como eu disse a você no começo, eu não tive plano B, não tinha essa história de se não der certo, se não der por aqui, vai dar por aqui. Não, vai ter que dar é por aqui, e por aqui é o certo, é o plano A. E se o plano B não tem plano B, é só isso aqui. Então, como eu acreditava definitivamente que a educação ia mudar a minha vida, então, ou chorando ou não, ia ser na educação. E por ali, a educação é aquilo, tem que ser feito, então ninguém vai poder fazer por mim, entendeu? Então, era nisso foi sempre nisso que eu me concentrei, graças a Deus deu certo. Coisa boa, não tem a pena não, a gente vai bater o sarrafo. Essa geração aí, que para mim é a geração que mais adoece, de ansiedade, de síndrome de não sei o que, é tanta da síndrome que minha síndrome é síndrome de ficar liso e não conseguir pagar as contas. Mas é síndrome de coisa, síndrome daquilo. E é uma geração que adoece muito. E a gente sabe que são doenças sérias que precisam ser tratadas. Mas assustadoramente é uma geração que tem adoecido muito. O senhor tem algo que relacione, seja lá a tecnologia, seja lá realmente uma geração muito ansiosa para conquistar as coisas, uma geração que não quer pagar o preço, estudar, deixar o cotovelo preto de tanto estudar, estourar e chorar, enfim. Como é que o senhor vê esse momento que o mundo corporativo vive? Eu hoje pela manhã eu estive numa consultoria de recrutamento, seleção, treinamento, capacitação, em busca de profissionais para um cliente nosso, e o desafio é gigante e é unânime. Não é uma determinada função, não é uma determinada área que a gente está com dificuldade. Você que está me assistindo, se você é empresário, se você é colaborador também, enfim, você está sentindo dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho, você que é empresário, seja contábil ou não, está com dificuldade de conseguir profissional para a área. Professor, o que é que você me traz aqui, o seu olhar muito crítico, enfim, sobre esse cenário de profissionais que estamos vivendo? Para mim, se aqui a palavra cabe a culpa, né? Não cabe. Eu ia dizer, a culpa é da tecnologia. A tecnologia não tem culpa. Mas o grande motivo é a tecnologia. Assim. Porém, veja só, nós já tivemos ao longo dos tempos várias revoluções industriais. Tivemos desde a máquina a vapor, né? A máquina a vapor é uma revolução industrial, assim como foram outras, por exemplo, a entrada do japonês com Toyota, com isso, com aquilo, todas aquelas revoluções que a gente sabe que aconteceram ao longo do tempo. Porém, essa revolução industrial que existe agora, que é a revolução tecnológica, e aí falando de tecnologia, essa é diferente de todas as outras anteriores. Essa tem um ponto que as outras não tinham. E é isso que está adoecendo a nossa garotada. Acesso muito fácil, horas e horas e horas rolando, milhares e milhares e milhares de informações chegando para você. Você não consegue lidar com aquilo tudo ali. Aí vem o ponto, para mim, é o imediatismo, cara. Imediatismo. Tudo que a galera quer hoje quer de imediato. E nem tudo na vida é de imediato. Um dos grandes desafios que você tem para com o funcionário é mudar comportamentos. E comportamento demora a mudar. Então, pela minha cultura,
eu consigo dar esse tempo, daqui para lá, de lá para cá, ele não consegue, porque ele nasceu no imediatismo, ele quer tudo para ontem. Ele mal chegou e ele quer ganhar o salário de um diretor. Ele mal chegou e quer saber dominar tudo. Ele mal chegou, não tem condição. Então, para mim, o grande problema hoje é essa ansiedade. E bate de cabeça mesmo, bate de frente. Eu acho certo. Eu acho que o grande problema hoje é esse aí, é o imediatismo, sabe? As respostinhas rápidas. Eu preciso, por exemplo, outro dia, minha esposa, Olga Maria, um abração aproveitado, um abraço para ela enorme. Outros dias ela acorda, né? Acorda no meio da madrugada, eu estou lá na sala, na poltrona, estou estudando e meu estudo é conversando com o IA. Conversando com o IA. Eu acho que ela disse assim, aquele nego deve estar doido de novo, ele está falando sozinho lá. Quando ela chega na sala, eu estou estudando. Meu estudo, repito, é conversando com determinada IA. Tem coisa mais imediata do que isso, cara? Porque na minha própria história tinha que ter livros durante muito tempo. Eu não tive acesso. O máximo que a gente tinha era cópias de outro livro que um colega que tinha mais condição financeira comprava e vendia a cópia para os outros colegas. Então, até você encontrar a página, o assunto, o tema, o número, já demorava uma semana, né? Se você pegar um livro e ter que detalhar aquele livro como deve ser um livro, você deve ter que fazer uma primeira leitura de reconhecimento, uma segunda leitura marcando as partes mais importantes e uma terceira leitura estudando aquilo que você marcou. Essa foi a forma sempre que eu aprendi a lidar com o conhecimento. Uma primeira leitura de reconhecimento, aquela leitura que você passa assim rapidinho, uma segunda leitura marcando os pontos mais importantes e uma terceira leitura estudando aquilo que você marcou, que eu usava marcar texto. Você acha que a galera faz isso hoje? Não. Não faz. Eu lembro que pergunta aqui tem tudo. Eu lembro na minha graduação, eu tinha uma bancada, né, com computador, já tinha computador, graças a Deus. E eu fiz tipo um U, né? Minha monografia eu era vários livros, não tinha tanto acesso como hoje, né? Já tinha computador e tal, mas não tinha tanto acesso como hoje. E era livro por livro, construindo, montando aquilo ali. Agora uma coisa, sabe, Vinícius, que eu acho que o que eu vou dizer cabe para o seu trabalho, cabe para a sua empresa, você deve refletir sobre isso. É o seguinte, eu sempre falei isso por aí. Principalmente quando surgiu assim esse grande boom do aparelho celular, das informações rápidas, tudo. A gente ainda vê hoje, claro, e vai passar muito tempo vendo 4 pessoas em uma mesa, por exemplo, de restaurante, shopping, o pai, a mãe, 2 filhos, ninguém conversa com ninguém, né? Cada um celular. Eu nunca critiquei isso, cara. Eu nunca critiquei isso. Começou a acontecer, a gente começou a ver e eu ficava acompanhando, eu queria entender aquilo ali, queria entender aquilo ali. E a primeira vontade é de criticar mesmo. E aí foi muito rápido, eu virei a chave muito rápido com isso, quando o pensamento passou a ser o seguinte, eu acho que isso cabe para a sua empresa. Eu não tenho que estar criticando porque eles estão ao celular. Eu tenho que ver como eu vou fazer, o que eu vou fazer para a minha empresa chegar naqueles 4 celulares, entendeu? Eu acho que isso é o grande barato. Esse é o grande barato. De que forma a minha empresa vai chegar naqueles 4 celulares? Porque criticar aquilo ali não vai mudar em nada. Eles vão continuar fazendo. Falar para um, para outro, para 10, para 20, para 30, ou até falar para eles próprios, não vai adiantar. Eles vão continuar fazendo. Então, de que forma o meu produto, de que forma o meu serviço, de que forma a minha empresa, de que forma a minha história, de que forma o que eu tenho para mudar o mundo vai chegar naquele celular. E assim, vai um recado para quem está aí cortando, viu? A gente tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor. E aí muitas vezes a gente coloca lá e o texto vem só uma palavra errada. Aí o cara vai lá e diz, mude essa palavra. Então assim, a gente tem construído uma geração que não quer mais pensar, não quer criticar, não quer conversar com a IA. Mas a gente se depara muitas vezes com a galera pegando o parabéns do colega, né, pelo chat GPT. Então é muito preocupante esse cenário. E eu tive no último podcast com o Edu Sobeiro, que é um especialista em inteligência artificial, ele falando sobre guerra, sobre o poder da inteligência artificial, sobre o risco também, que é colocar informações, principalmente de empresas e sigilosas dentro da IA, porque aí ela pega aquela informação e ela sai soltando, isso é muito perigoso. Mas eu queria saber do senhor, hoje o cenário corporativo, a gente tem empresas mais flexíveis,
que deixa o cara muito à vontade com o celular, né? A gente muitas vezes vê o setor comercial usando mais o celular porque precisa se conectar e vender. Mas a gente já vê um setor operacional que não precisa usar tanto, mas usa o seu pessoal. Como é que o senhor vê esse tema muito polêmico, que é polêmico dentro das organizações, a utilização do celular pessoal? Eu acho que depende de departamentos para departamentos, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o pessoal que trabalha na segurança patrimonial de uma instituição, eles não devem usar celular. Por quê? Porque o próprio nome diz, tá? Você está ali para manter, né? Para você prover segurança. E isso aqui, obviamente, faz com que você se desperceba, que você relaxe, que você, né? Que você perca a concentração naquilo que você está fazendo. Então, você acaba tornando-se vulnerável e tornando o seu trabalho, as pessoas do seu trabalho, vulnerável. Então, para mim, pessoal de segurança não deveria usar celular, né? Por outro lado, existem funções nas instituições que devem usar celular. Eu, por exemplo, acho que todos os gestores devem usar. Mas um setor de vendas, e aconteceu recentemente na Unicorp. Recentemente na Unicorp eu comprei celulares para todas as pessoas, com chips que já existiam nosso, para todas as pessoas, de uma área do comercial, e todos foram conscientizados, mas foram proibidos. A verdade é essa, foram proibidos de usar o seu próprio. Por quê? Porque, infelizmente, alguns não souberam administrar a sua liberdade. A liberdade de poder usar o seu próprio celular, conversar com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu... a hora que achassem por bem. Vários não souberam lidar com essa liberdade e aí estavam abusando da coisa, né? Tanto que nós temos, dentro daquele plano de ter 27 unidades, nós temos hoje 27 gestores, cada pessoa é gestor de conjunto de parceiros pelo Brasil, parceiro do Rio Grande do Norte, parceiro de todos os estados, e apenas uma pessoa achou ruim, ao ponto de pedir demissão. Sim. Eu acho que umas duas ainda vão pedir, porque tem gente que estava me enrolando assim para valer. Mas é aquilo que eu te falei, se quer ir, cara, Deus o tenha, vá. As portas ficam abertas, se um dia precisar voltar, e por mim não tem problema, eu espero que você volte. Verdade. E está tudo bem, e está tudo tranquilo. Eu acho que isso é um comportamento muito, muito, muito maduro, sabe, Vinícius? Está tudo bem, está tudo tranquilo. O mundo está se acabando e o professor Will tem aquela tranquilidade. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Você escolheu fazer isso. Repetindo, você escolheu trabalhar com muitos cursos, você escolheu trabalhar com muita gente, você escolheu trabalhar com muitos alunos, você escolheu trabalhar com muitas unidades pelo Brasil, você escolheu ser grande. Verdade. E aí eu digo, crescer dói. Crescer dói, Vinícius. Não tem como você, por exemplo, plantar uma árvore sem destruir, pelo menos momentaneamente, o formato do solo. Não é? Isso. Crescer dói. Crescer E dói muito. Muito. Crescer muito, significa muito. poucas horas de sono, significa você se conter para não dar uma resposta atravessada a ninguém, significa você engolir alguns sapinhos. Pô, teve um caso, que eu não posso falar os detalhes aqui, mas eu já acompanhei uma pessoa que trabalhava no meu comercial me roubando literalmente durante 8 meses. Eu sabia que o cara estava me roubando. Eu sabia até algumas das formas que o cara estava me roubando. Eu acompanhei durante o cara 8 meses. Muita gente diz, a minha esposa, a Olga Maria, ela diz, pô, você é muito frio, cara. Não, ela me disse, eu sou calculista. Você é muito calculista, porque tudo que você faz é assim, assim. Pois bem, mas você tem que ser. Se você for normal, você não vai fazer coisas anormais. Se você é normal, você não vai fazer coisas anormais. Não é? Então, eu acho que a nossa empresa tem muito a crescer ainda, né? Tem muito a crescer ainda. Mas aonde a gente chegou, milhares não chegaram. E se chegou é porque você não é normal, né? Você tem, sei lá, um parafuso a mais ou a menos, não sei, né? Eu acho que o meu é a menos, professor. Mas vamos lá, a gente vai dar uma pequena pausa. Professor, toma um cafezinho, né? Se deixar, eu tomo um café todinho. Bom, eu vou tomar. Toma um cafezinho, a gente vai trazer algum dos patrocinadores, né? Chegamos aqui na metade do nosso podcast, a gente traz... Aqui, não tem problema não, pode deixar. E aí a gente trouxe aqui, a gente tem uma pequena pausa para trazer os nossos patrocinadores
E o primeiro é exatamente o Caranga da Hulk, já que é fãzaço, né, Jaque? Caranga da Hulk é um apoiador do nosso projeto. Caranga da Hulk é um delivery, né, uma loja que entrega nos finais de semana caranguejo personalizado, artesanal. Tem umas imagens aí, Caio, conseguiu colocar. Então o Caranga da Hulk vai deixar aqui, ó, o arroba do Caranga da Hulk. Vai lá, segue, arroba Caranga da Hulk, conhece, que fantástico, fantástico. O Caio já está preparando aí algumas imagens maravilhosas. O senhor gosta de caranguejo, professor? Gosto Então, muito. Vamos mandar para ele esse final de semana, né, Jaque? Para ver se ele gosta mesmo, porque o negócio é bom. Arroba Caranga da Hulk, acho que o Caio está trazendo ali para a gente algumas imagens. Se não conseguir, Caio, está tranquilo, tá? Então bota só o arroba aí para que a galera possa seguir. Arroba Caranga da Hulk, vale muito a pena. Você que gosta de caranguejo, é maravilhoso. Só funciona no sábado e no domingo e entrega onde você estiver. A não ser que você seja de outro estado, né? Assim como o professor tem instituição. Vamos divulgar em primeira mão as novidades do marisco que esse final de semana eu experimentei e aprovei, Tá assim vendo aí? como todos os caras. Olha, coisa boa. Isso, enfim, é fantástico. Você que gosta de caranguejo, vai lá, segue o Caranga da Hulk, porque realmente é top de verdade. Segundo aqui, o cachorro quente do gordo, né? Acabou de chegar, pessoal, olha só. Rapaz, aqui é ao vivo, amigo. Aqui é ao vivo. O professor já comeu cachorro quente do gordo, professor? acho que é no Olha, gás, é no top. gás ou não? No gás, eu né? conheço, eu já fui lá. Conhece, professor? Já fui lá. Meu amigo, ó, eu sempre peço para a equipe trazer aqui. Eu já mesmo. Muito legal. E eu muito pedi legal. para ele num mandado grande, ele mandou um aqui que, meu Deus do céu. Então as meninas já estão ali Para o pessoal, o que tá cheiro, para né? o pessoal que está em casa e não está em Dizendo que é Pronto, maravilhoso. meu Para o pessoal que amigo. está em casa, para o Olha, pessoal que está galera, em casa tá e não ali. está entendendo, cada cachorro quente é desse aqui, galera, tem quase 1 metro. Viu? Ó, estão vendo aí, é porque ainda tem mais Bota aqui, um ó. assim, Tem mais meu aqui, pau, meu assim. amigo, ó. Tem mais, aqui tem uns 3 palmas, esse bicho. Ó, galera, tem mais aqui, é porque a mesa vai grande ali. Segue lá, por favor, arroba Cachorro Quente do Gordo JP. Dá um abraço, Edelito, a Joyce, meus amigos, clientes, parceiros. Ontem a gente tava lá com o pessoal da igreja, mais de 70 pessoas. Fizemos uma bagunça legal ontem de noite, depois do pós radical. Vale a pena, gente. Lá na Principal do Geisel, um apoiador do nosso projeto. Toda terça-feira eles estão aqui com a gente e esse cachorro quente maravilhoso alimenta toda a nossa equipe. Eu tô com um buchinho aqui, professor, mas eu prometo eu vou voltar a jogar para ver se eu baixo. Mas faz é o bem. cachorro quente, culpa Faz do bem. cachorro quente do gordo aí, ó. Faz bem. Meu amigo, você não tem noção do cheiro que tá aqui, não. Não tem noção. As meninas estão ali, tudo eu conheço. E é sério, eu já fui Meu lá, amigo. eu conheço. É na Principal do Gás, é muito legal. Já fui onde? Já fui lá. Tem um molho, esse molhinho branco aí que é uma maionese. Edelito não deixa ninguém fazer. Eu já tô me perguntando aqui se vão comer cachorro. Vão comer, todo mundo vai comer. Professor, eu tava numa reunião com ele lá e aí ele disse: bora, vá-se embora, já terminou. Eu disse: mas por que? Ele disse: não, que eu vou fazer o molho agora. Ele não deixa ninguém ver o molho. Esse molho é uma delícia. Então vale a pena, gente. Vai lá, cachorro quente do gordo, lá na Principal do Geisel. Eu sempre faço esse desafio, a gente não vai trazer nada que não preste aqui. Então, se você comer e não gostar, pode mandar um Instagram para mim que a gente devolve o teu dinheiro, sem dúvida. Beleza? Obrigado aí pelo carinho. Vamos pro próximo. A Impacto Soluções Contábeis, que é esse time que tá com a gente todos os dias, que faz a coisa acontecer. Essa camisa que eu amo demais, ó. Camisa que a galera fez aí. Eu sempre gosto de fazer porque combina aqui a plaqueta de cores, né? Enfim. Um abraço para todos os colaboradores, para essa galera que está com a gente todos os dias, né, na labuta do trabalho. A Impacto Soluções Contábeis, que é uma empresa de assessoria contábil, empresarial, fiscal, BPO financeiro, negócio. Hoje somos mais de 20 pessoas no nosso grupo. Eu acredito que março mais não, mas abril tem uma novidade massa aí. A gente vai fazer o evento de lançamento. E segue também, ó, Impacto Soluções _, né? Que essa galera vai ter o maior prazer de atender vocês, tá bom? E por último, a comunicação e marketing, o time de comunicação e marketing. Então, se você está assistindo aí do outro lado, toda essa qualidade do nosso podcast, você também pode ter seu podcast. Então, fala com essa turma aí, aqui, ó, fala com essa turma aqui, segue lá Impacto Agência Off, eles pegam o teu podcast, a tua ideia, cria logomarca, cria toda a estrutura de podcast, seja podcast, tráfego pago, criação de logomarca, enfim, tudo que fala em marketing digital. Essa turma entende de verdade. Então vai lá, vem embora, vem tomar um cafezinho com a gente, que Caio, Lucas, todo o time, Braz, a galera do marketing vai te atender com muito prazer e vai colocar no ar. Inclusive, hoje tivemos um evento massa aqui, não podemos falar porque
É um projeto sigiloso da grande TV do nosso estado e vai ao ar com a nossa assinatura com muito orgulho, beleza? Segue lá, marcas fortes causam impacto real, beleza? E você quer, tá aqui com a gente no podcast do Conta Comigo, vem com a gente, segue a gente aí, Vinícius Moraes JP, fala comigo que eu terei o prazer de tomar um cafezinho com você e trazer tua marca para estar aqui. Próximo podcast, professor, eu prometo que o Unicorp vai estar aqui. Eu já falei com o Mário, vai estar aqui, sem dúvida, e vamos trazer muito aluno para essa instituição. Eu tenho umas fotos aí, conseguiu, Caio? Tem umas fotos aqui que eu vou trazer antes dessa aí. Tu consegue colocar no ar, Caio, isso? Meu amigo Gerlon, você que tá vendo essa foto aí de lado, galera. Gerlon, parceirão nosso, onde ele traz camisas impactantes, tá? Essas camisas que estão aí ao lado. Segue lá também, meu amigo, meu parceiro Gerlon. Gerlon deve estar nos assistindo aí, tá? Deixa o contato dele aí, o Gerlon, sua esposa. Eu vou deixar também o número de Gerlon, né? @GerlonMicael com C. @GerlonMicael. Fala com ele no 9963-57498. Ele vai te fornecer camisas lindas com palavras bíblicas. Camisa. Como é o nome da camisa, Caio? Oversize. Camisa, um negócio diferente, professor. Então fala com ele lá, @GerlonMicael. O telefone dele é o 9963-57498. Essas camisas lindas aí que você está vendo na tela, você pode ter. Beleza? Gratidão a todos que patrocinam, que apoiam o nosso podcast. E é isso, conta comigo. Professor, esse é o momento do podcast que a gente traz algumas imagens, algumas fotos da sua vida, das pessoas que de fato fazem parte do seu dia a dia, conhecem a intimidade do professor dentro mesmo. E aí a gente traz aqui essa parceira, né, que é a sua esposa, mais para cá para dar uma olhada. E aí alguns registros, né, do aniversário. E fala um pouquinho sobre ela, o que ela representa para o senhor, o dia a dia hoje, toda a história do lado dessa mulher. Legal. Aquela imagem de lá com a refeição foi, eu acho que uma das últimas viagens que a gente fez, onde a gente viajou desde o dia 14 de fevereiro até o dia 31, 15 dias viajando e tudo a trabalho. A gente visitou 8 estados diferentes, onde a gente tem instituições de ensino. Em cada uma delas a gente passou 2 dias, né? E a Olga Maria, como ela se chama, é minha grande companheira, um amor de pessoa, meu amor. A gente está sempre junto numa jornada enorme, né? A mãe da Natália, a Olga tem de um primeiro casamento, ela tem 3 filhos, eu tenho 2 filhos. Então a gente acabou ganhando aí juntos, né? Além de nos ganharmos, ganhamos 5 filhos. E essa aqui não é aniversário, é o casamento da Natália, que morava em Goiânia, Goiás, com o noivo, que tornaram-se aí casados e vieram ambos para cá e hoje trabalham com a gente na Unicorp, moram vizinho, bem pertinho da gente. E tem sido minha companheiríssima aí nos últimos 10 anos. Estamos juntos há 10 anos e tem me tolerado. Tem aguentado aí a nossa correria, nosso dia a dia, nossa luta. É uma grande parceira, responsável na instituição, responsável pela comunicação visual da instituição. Tudo que você vê da instituição, as imagens que estão lá, adesivação, muitas vezes até o estilo de um folder, de um panfleto, ela é responsável. Passa pela mão dela. Passa. Professor, eu costumo dizer que esse é o momento que eu ganho mais dinheiro, porque é o momento que eu ganho Pix. Que é o momento que eu digo assim, no dia a dia, sei que o senhor pode ser um homem romântico, mas olhe para essa câmera aqui e declare tudo para ela, que pode ser que no dia a dia você não consiga dizer, pode ser que no dia a dia, na correria, você não consiga ter esse time. Mas assim, fala para ela deve estar assistindo ou ela vai assistir depois? Não, ela está assistindo, com certeza. Eu quero ver os comentários. Fala com a gente aqui. Essa hora possivelmente ela já estaria dormindo, se eu estivesse em casa, provavelmente, né? Mas ela está assistindo sim, é uma companheirona, como eu disse a você, ela está sempre acompanhando tudo, possivelmente já mandou alguma mensagem, né? E o que eu tenho para dizer para ela é que Deus nos abençoe, algo que a gente possa passar muitos mais, outros 10 anos juntos, se Deus quiser. Coisa boa. É isso aí. Aí, ó, tá vendo? Depois eu vou falar com alguém mandar um pix para mim, que é o momento que o povo diz, ó, é a hora de se declarar. E aqui tem mais algumas fotos dela, eu acompanhando seu Instagram, tem muito, vocês são realmente um parceirão, vocês dois. Fala um pouquinho sobre cada momento, cada experiência, né, que
vocês têm vivido junto, construído tudo isso também junto, né, professor? Aqui um aniversário meu, vizinho da minha casa, onde mora a mãe dela, né? A mãe dela tem uma pousada, que você recebeu uma mensagem aí, pousada Kizar, né? Isso. Então, de vez em quando a gente está lá com a mãe dela tomando um café da manhã. Aquela foto lá do meio com o backdrop lá, foi o último evento que a gente fez. A gente tem um evento anual, Vinícius, que nós chamamos de fórum, né? Acontece sempre em novembro, e que nesse fórum a gente promove, a gente faz uma ação muito legal só com funcionários, e ali a gente entrega para eles os troféus a gente não gosta de dizer melhores do ano, porque dizer melhores do ano nos remete a dizer que tem piores também, né? Então não é o caso, mas a gente entrega troféus para os que se destacam ao longo do ano. Então isso foi esse último evento agora em novembro. Aquela imagem lá, eu acho que foi um restaurante chinês que tem aqui no bairro do Bancários. Aqui eu não estou percebendo exatamente onde né, essa imagem de baixo aí, mas eu acho que a gente tem aí 4 ambientes literalmente diferentes, e é exatamente assim, a gente está sempre junto em qualquer lugar, em todos os lugares. Coisa boa. Ela colocou aqui, eu acho que ela está exatamente no Pousada. Colocou, você é tudo que mais pedi para Deus. Amém. Ela botou, aí Maria Mara colocou, Olga é uma excelente profissional, coração lindo e verdadeiro, Mulher Maravilha. Parabéns, professor. Amém, viu? Um casal lindo aí. Amém. Que seja sempre essa união. Eu acho que eu costumo dizer que um casal que ora junto, um casal que está sempre junto, ninguém segura. A gente é muito próximo, muito próximo. Vamos trazer mais foto aqui, professor. Deixa eu passar essa aqui. Como eu falei, o professor é atleta e meu amigo ganha tudo, não tem outro lugar não. Ele está sempre no pódio, viu? O homem ganha tudo. E aí, mostra um pouquinho, fala um pouquinho essas experiências aí. É jiu-jitsu, né, esse professor? Aquelas 3 fotos da esquerda ali, eu estou com um amigo ali, o Lucas Emanuel, é um professor faixa preta de judô e também de jiu-jitsu. E ele era meu aluno de administração na Nassau, Mara. Era meu aluno do curso de administração. Ao passar sempre praticou esporte. Ao passar do tempo, eu me tornei um praticante do jiu-jitsu, e como ele é faixa preta das 2 modalidades, a gente acabou tendo aulas com ele, né? E aí essa turma de baixo aí é uma galera que ele me apresentou, e eu tenho visto essa galera nos campeonatos aí, a gente tem sempre se encontrado, e é muito legal. Aqui são 2 campeonatos paraibanos, né? Eu ganhei esse aqui eu fiquei em terceiro. Aqui eu lutei com uma pessoa da minha idade. Sim. Esses outros aqui não, outros aqui eu tenho, um deles é da minha academia. Esses caras devem ter o Ítalo, que foi o campeão aqui paraibano. Ítalo deve ter uns 20 anos a menor que eu, né? Mas é um amigão. Sempre buscando desafio, né, professor? E eu tava lá, enchendo o saco dos meninos lá, então dando trabalho. Chegamos até o 3º lugar, deu certo. Tem muita imagem, eu gostei, muita imagem bacana aqui também, a gente traz alguns momentos importantes, ali sim, primeiro lugar, campeão brasileiro de jiu-jitsu, né? Aí o bicho já pega, aí já é mais 500. Né? Lá à esquerda são 2 professores amigos, 2 professores jovens, né? O Arthur e o professor Rafael, e ambos são filhos do professor Marcolino, esse que está ao centro de preto, né? Meu professor, o dono da academia que eu treino hoje. Aquela imagem de baixo sou eu com eles 4, né? Mais adicionado de um professor, esse é mestre mesmo, né? Mestre, faixa coral, que são poucos no Brasil. Eu o conheci em Minas Gerais e o trouxe para cá, para a academia, para ele dar um seminário para a gente. Tornou-se meu amigo, eu estive lá mais ou menos 30 dias, a gente passou acho que umas 2 horas da noite conversando. Ele fala muito pouco, mas quando a gente está junto, ele fala para caramba. Tornou-se meu amigo, graças a Deus. E aqui foi um dos campeonatos brasileiros que eu fui campeão. Alguns eu ganhei, já fui alguns campeonatos. Em todos que eu fui até hoje eu medalhei. Mas esse foi um dos melhores, né? Porque você vê, o pódio está cheio, e aí eu fui campeão brasileiro. O Francisco, esse aqui, eu pouco vejo, acho que ele trocou de telefone, mas o outro colega lá, não lembro o nome dele agora, mas tornou-se meu amigo, a gente conversa um pouco mais de vez em quando, e isso é um grande barato, esses campeonatos, cara, porque eu digo que a gente não tem mais idade para
para ser inimigo, muito menos, sabe? Não digo adversário, muito menos inimigo. A gente acaba fazendo muita amizade e toda vez que termina um campeonato desse, a gente pega o telefone, guarda o telefone e está sempre dizendo bom dia, Deus te abençoe, sabe? Como se diz, ralando junto, né? É muito legal, muito legal. Muito eu legal. não sabia dessa coral, né? Eu achei que parava na preta ali. Não, a preta depois da preta. O professor está com qual faixa hoje? Hoje eu tô saindo, eu tô aqui, deixa eu ver, ali eu ganhei a roxa, né? Na minha sequência de adulto é branca, azul e roxa, marrom e preta. Eu acredito que nesses próximos dias aí, já passou meu tempo, eu tenho, para receber a marrom, eu tenho mais dias de aula, mais tempo na faixa. Creio que a qualquer momento eu estou recebendo aí a marrom, e aí a marrom normalmente é 1 ano, na minha academia é 1 ano e meio, depois dela a gente chega na preta, então tá bem pertinho. Coisa boa, parabéns, professor. Vamos ver aqui o que é que tem. E essa turma toda aí? Aí é a academia quase toda, né? Eu já achei o senhor aqui, né? Já tô ali. Aí eu tinha pelo menos uns 10 quilos a mais, uns 10 a mais. O jiu-jitsu transformou a minha vida, né? Por exemplo, quando eu bebia bebida alcoólica, eu deixei de beber. Eu tenho hoje uns 16 quilos a menos quando eu entrei. Nunca parei de treinar, já me machuquei, isso, aquilo, mas quando eu não posso treinar, por o ombro machucado, alguma coisa assim, eu vou lá, estou lá com o pessoal participando. O meu último ano eu dei aula de jiu-jitsu, eu passei 1 ano dando aula como professor auxiliar de um outro professor, e isso aí para mim tem sido, primeiro, um lugar que eu amo, tenho muito respeito, carinho, admiração pelo professor Marcolino, pela esposa dele, Mariana Vanderlei, pelos filhos, né? Pelos filhos, Arthur, e a mãe dele, tá tudo lá, é uma grande família isso aí, e tornou-se para mim um segundo doutorado. Eu sou competitivo, eu não exagero, porque aí deve ter mais ou menos, sei lá, umas 70 pessoas, e eu provavelmente sou o mais velho. Outro dia chegou uma senhora que tem uns 2 anos mais velha do que eu, mas durante uns 5, 6 anos aí, os últimos 5 anos que eu sou o mais velho da academia. Vamos dizer que é o mais experiente, né? Para não abusar. Sim, bora trazer mais foto bacana. Alguns registros, né, de algumas fases da Unicorp. Aqui, nessa daqui é treinamento que eu estou dando à equipe, essa é a equipe toda do comercial. Aqui é treinamento também para a equipe do comercial, mas aí tinha algumas pessoas do operacional. Aquela foto já é no centro universitário, pessoal da equipe nova lá do Acre, né? Com a Olga, você como sempre está vendo aí de um lado, a professora Janaína, a Mota do outro, porque ela é a diretora do centro universitário, a unidade nova também é sócia, e as 4 moças que trabalham com ela, a equipe nova de comercial e secretaria. Eu posso afirmar que é na sala de aula que o professor também se realiza? Rapaz, eu digo a você assim, sem receio de todas as salas que eu possa estar, de todas as funções, todos os cargos que eu possa estar na educação, nenhum me deixa tão feliz como na sala de aula. Nenhum me deixa tão feliz da sala de aula. Tanto que, por exemplo, eu tenho mestrado, tenho um doutorado tal, algumas pessoas me chamam de doutor, e quem eu posso dizer, não precisa chamar de doutor, não, eu digo. Mas me chama de professor, por favor. Eu acho que professor é tão bacana, é tão legal, é tão inspirador, tão nobre, sabe? Que eu não faço questão de ser chamado de doutor, não. Mas professor eu faço questão. Coisa boa. Vamos trazer mais algumas imagens bacanas aqui, pronto. Aí eu queria chegar aqui. Viu? Isso é muito legal também. Isso é muito legal também. Todos amigos, né? Todos amigos aqui tem... Nesses times aí tem vários ex-profissionais. A gente se encontra basicamente uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Saudade de ver essa figura jogar. Esse cara joga muito. Então, conheço o pai dele, conheço a mãe dele. Jogou profissional aqui, né? Jogou profissional aqui em João Pessoa em alguns Até hoje ele joga, viu, professor? Joga, não? Esse cara tem um preparo físico fora do comum. E aí, né, a gente tem um reflexo, uma outra fotografia e tal, mas quando a gente se encontra, porque essa é a turma que está jogando agora, lá fora tem pelo menos uns 50, 60 esperando. Todas as vezes que a gente se encontra é mais ou menos entre 50 a 80 homens. Então aí tem pessoas que a gente conhece há 2, 3, 4 anos, mas tem amigo que é da época antes da gente servir exército. Eu tenho amigos de 40 anos, aí tem amigo que serviu exército comigo, então é uma turma extraordinária. Coisa boa, eu sou amante do futebol, do futsal, professor. Eu parei exatamente com
a preocupação de se machucar, né? Toda vez que eu volto, eu sou competitivo ao extremo. Né? Ave Maria, eu me transformo. Então eu parei exatamente por conta disso, de lesão, de se machucar, aquela coisa toda. E o futebol é o momento do lazer, de você meio que relaxar, né? E terminar se machucando. Ao passar do tempo você vai se machucar menos, porque você vai encontrar alguns atalhos. Trazer mais foto bacana aí da turma. Só a galera experiente, né? Como se diz. Só a veiarada aí, como diz o paulista, só a veiarada. Coisa boa, cara. Trazer aqui, eu Rapaz, amo esse ambiente. Vocês fizeram uma pesquisa interessante aí, né? Quem fez essa pesquisa aí tá de parabéns. Figuraça, meu amigo. Essa turma conheço muito aí, viu? É uma turma que eu conheço boa aí. Eu tô tentando olhar para reconhecer mais. É bom demais. Eu só me lembro do meu pai quando jogava, cara. Bom demais. Aqui é trazer. Época do Exército. Aí faz tempo. Foi em 1988. Você sabe que a gente ainda se encontra uma vez por ano. Éramos 91, alguns infelizmente não moram mais no estado, alguns infelizmente partiram, né, morreram, mas a gente ainda consegue nas nossas festas de final de ano não, ocorre em outubro, quase final de ano, a gente ainda consegue, eram 91, a gente ainda consegue reunir mais ou menos 50, 60 homens. E você precisa ver, pô, a gente já hoje com 56 anos, a gente, primeiro que todo mundo que se vê, se beija, abraça, e tem os momentos, daqui a pouco tá todo mundo chorando, é uma festa. E as esposas vão com a gente, é muito legal. E hoje isso está cada vez mais difícil, né, professor? Essa amizade prolongada, muito difícil, né? Muito difícil. Alguma lembrança bacana aqui da época do Exército que... Tem, cara, tem muitas, né? Mas tem uma que sempre guardei no meu coração, isso é importante. E às vezes quando eu faço isso com algumas pessoas, eu conto porque estou fazendo, a razão, o motivo, e alguns entendem. Eu tive um sargento que ele não me dava sossego, cara, ele não me dava paz. Tudo que eu fazia para esse cara estava errado. Tudo que eu fazia estava errado. Tudo. Nada dava certo, nada eu estava certo. E uma vez eu falei, sargento, eu quero conversar com o senhor. Ele disse, fala, bem carinhoso. Bem carinhoso. Fala. Não, eu queria falar com o senhor, mas eu queria falar com o senhor fora aqui do Exército, porque aqui no Exército é tudo... A gente não tem muito tempo e tal. Por que não fala agora? Não, eu queria falar num momento mais relaxado e tal. E tem uma festa, você viu no 15º Batalhão, lá em Cruz das Armas, né? Tem uma festa ao lado lá, acho que o nome era Festa das Hortênsias, Festa das Neves, não, Festa das Neves é aqui no centro, acho que era Festa das Hortênsias lá. E aí eu marquei, ele foi, cara, para minha surpresa ele foi. E eu marquei para conversar com ele em uma determinada barraquinha de cachorro-quente, assim como estava esse aqui. E eu só tinha 18 anos e tal, e eu achei que eu ia impressionar o cara, oferecendo para ele uma cervejinha e tal, né? E aí eu digo, eu vou chegar cedo, marquei como se fosse 8 horas da noite. Eu falei, vou chegar mais cedo, porque, né, eu vou impressionar ele, chegar mais cedo, pedir uma cerveja tal, para nós dois e tal. E eu cheguei mais cedo, realmente. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Eu cheguei, o cara já estava lá. Aí eu sentei e pedi uma cerveja, ele deixou que eu pedisse e eu coloquei nos 2 copos, ele deixou que eu colocasse, quando eu empurrei o copo para ele, falou, afastou o copo, eu não bebo. Ele deixou eu colocar, pedi tudo e falou, eu não bebo, fala o que é que você quer, bem assim, eu não bebo, fala o que é que você quer. E ele não bebia mesmo, não, depois é que eu soube. Eu falei, não, sargento, sabe o que é? É porque tudo que eu faço, eu sinto que está errado, quanto mais eu faço, eu sinto. E eu sou sempre assim predisposto a ajudar. Por exemplo, quando o senhor pergunta, eu quero um voluntário, eu sou o primeiro a levantar o braço. Eu realmente era o primeiro a levantar. Eu não sabia nem qual era a missão, não tinha nem ideia. Tô aqui. Gente, eu estou precisando de um voluntário, eu já ergui o braço, eu sou assim com o senhor, tal. Aí ele falou, e por que você acha que eu sou assim, desse jeito com você? Aí eu disse, eu não tenho nem ideia, por isso que eu lhe chamei para conversar. Ele disse, eu sou assim com você porque eu gosto de você. Eu acho que você vai ser um grande homem na sua vida. Aí falou isso e parou, ficou olhando para minha cara, eu fiquei olhando para a cara dele, eu não sabia mais o que dizer. Ele disse, entendeu? Eu digo, entendi. Apertou minha mão e foi embora, somente, só foi isso. Então isso foi uma lição assim que ficaram muitas, mas essa foi uma lição assim que eu acho que me marcou e que eu conduzo para a minha vida, sabe? Eu não quis, durante muito tempo eu guardei isso, assim como eu não quis decepcionar minha mãe em relação a
a estudar, sabe, a educação que vai mudar a minha vida, eu nunca quis decepcionar aquele cara em relação a você vai ser um grande homem na sua vida, sabe? Eu trago aqui, professor, até me emocionei um pouquinho. Eu também tive uma gerente, até mandar um abraço para ela, Eunice, né? Uma amiga até hoje. Ela foi minha gerente comercial no Cicobi, e uma instituição no qual passei muitos anos. E a Eunice, por um tempo, foi minha gerente comercial naquela instituição. E eu tive esse mesmo sentimento, sabe? Que ela estava me perseguindo, que nada que eu fazia prestava, enfim. Sendo que ela me ensinou tanto, eu me provocava tanto. Toda vez que eu ia entregar algo para ela, eu dizia, eu posso entregar melhor. E aí eu começava a estudar tudo aquilo que ela iria questionar do que eu iria fazer. Então, se ela dissesse, entrega isso, eu dizia, ela pode me questionar, sei lá, que o café está com muito açúcar. Ou com pouco açúcar, então eu já ia com adoçante, enfim. Então, foi um sentimento desse, mas até hoje eu agradeço ela, uso ela como exemplo. Eu acho que ela amanhã vai assistir esse podcast, não dá um abraço para ela, eu tenho um carinho enorme. Hoje é a gerente de toda a movimentação financeira do nosso grupo de empresas, é um parceirão Cicobi da nossa instituição, e aprendi muito com isso, muito. Inclusive, no momento ali que eu mais fui pedir, vamos dizer assim, para sair, foi ela que disse, vai não, eu tiro do meu, mas você não sai. Então, são pessoas como essa que pouca gente entende o valor, né, que entende que quando essas pessoas estão ali é porque realmente estão preocupadas. E isso eu levo para a minha equipe hoje. A partir do momento que eu não mais cobrar, não mais sugerir, criticar, orientar, é porque realmente eu desisti de você. Então, agradeça, porque eu estou sempre junto aqui, a gente corrigindo, brigando, discutindo, melhorando, orientando, é porque realmente a gente acredita nessa galera que está com a gente. História inspiradora, viu, professor? Pois Vamos seguir aqui. Tem mais foto? Vamos ver o que a gente trouxe. Aqui eu trouxe 2 fotos que possam não representar tanto, vamos dizer assim, mas traz um pouquinho de um momento do símbolo da Unicorp, o senhor ali também, em algumas das instalações. Mas para quem está nos assistindo, eu queria que o senhor trouxesse uma pequena reflexão. Aquela história lá de Itabaiana, todas as dificuldades, o cinto, né, já empreendendo. Hoje o que a Unicorp está se transformando, né, e aonde ainda vai chegar, eu tenho fé nisso, e no trabalho de vocês que estão lá, né, toda a equipe. Mas fala para quem está nos assistindo, né, que história inspiradora a gente trouxe aqui nessa terça-feira. Quase 2 horas de conversa, ainda não conversamos 10% do que a gente queria trazer. Então fala para quem está nos assistindo que possa olhar a Unicorp, de onde nasceu, onde está chegando e onde vai chegar. Traz uma palavra aqui e dizer, ó, passei por isso e você pode passar também. Eu acho que falar da Unicorp é falar de mim, é falar de como a gente deve conduzir a nossa vida, e eu penso que a gente deve conduzir a nossa vida entendendo que a gente tem uma missão nesse mundo. A gente tem uma missão nesse mundo. A nossa empresa precisa estar muito clara qual é a missão dela. A nossa é gerar oportunidades para quem acredita que a educação vai mudar a sua vida. E eu acho que a Unicorp tem feito isso de forma brilhante, porque ela tem mudado a vida de muita gente, com certeza. Eu particularmente digo que, do mesmo jeito que uma sala de aula, se eu só conseguir tocar o coração de um, para mim já está bom, eu toquei o coração de um. E, de forma muito pessoal, o que eu falo sobre a Unicorp é que, se eu fizer, por meio da Unicorp, com que alguns garotos não tenham que lavar carros no meio das ruas durante anos, como eu lavei, para estudar, para dar certo, eu estou feliz. Eu sei que a gente faz isso, tem feito isso. Então, sou extremamente feliz com a Unicorp, com o que ela tem feito na vida das pessoas, entendeu? E na minha nem se fala, só que a minha, para mim, eu já paguei o preço, agora eu acredito que eu tenho o direito de ter esse retorno pelo que eu já fiz. Eu não digo que eu tenho tudo que eu mereço. Porque quem sabe o que eu mereço é Deus, eu não sei. Agora, o que eu posso te garantir, Vinícius, é que eu tenho muito mais do que eu preciso, entendeu? Muito mais do que eu preciso. Então, eu acredito que eu tenho cumprido o que eu prometo às pessoas de dividir.
eu tenho cumprido o que eu prometo a Deus de dividir e tenho, pelas minhas ações e por meio da Unicorp, mudado a vida de muita gente. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu tenho feito e quando eu digo que durmo apenas 4 horas e meia, alguém pode parecer, pô, esse cara está fazendo um sacrifício enorme por isso aí. Não faço, porque eu amo tanto o que eu faço com muita tranquilidade. Me dá muito prazer fazer o que eu faço hoje, sabe? Eu não vou nem um dia para a Unicorp, é triste, é cabisbaixo, nada. Cada coisa que acontece, cada desafio que aponta-se para mim, que aparece na minha vida, cada pedra para mim é um degrau, sabe? É degrau. Não é fácil, pelo contrário, não é fácil, é difícil. Nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia a gente está alegre, nem todo dia a gente está contente, mas todos os dias a gente está agradecendo a Deus. Tem dado certo, graças a Deus. Isso é o mais importante. Que aula, você que está nos assistindo aí, pega essa importante mensagem, tenta aplicar no teu negócio. Não adianta, se teu negócio não impactar a vida, não tiver propósito, não vai não, meu amigo. Professor, a gente tem uma parte do podcast que é o Conta Comigo, que aí é quando o senhor tem um poder nas mãos de indicar o próximo entrevistado, o próximo convidado. Então, vivenciando tudo que o senhor participou aqui, quase 2 horas de um papo muito massa. Quem o senhor queria que estivesse aqui comigo tomando esse cafezinho massa? Rapaz, eu poderia citar tanta gente e por mais que eu citasse aqui, desse o nome de 10, 20 pessoas, eu poderia estar sendo injusto, eu estaria sendo injusto com outros. Mas eu acredito muito, sabe, na educação, eu acredito muito nas pessoas que transformam vidas, e a pessoa que eu vou te indicar, poderia indicar uma pessoa da instituição até, entendeu? Que com certeza teria muita capacidade para vir falar com você. São professores, mestres e doutores que também são diretores da instituição. Mas eu além disso, eu amo muito pessoas que transformam vidas, sabe? E eu vou indicar, sim, vou indicar o proprietário da academia de jiu-jitsu que eu treino, certo? Que é um cara que, com a família dele, tem transformado a vida de muita gente. O professor Marculino trabalha com a esposa, com os filhos, até a mãe dele vive dentro do negócio, sabe? Agora, muito recentemente, ele passou a ser presidente de uma nova federação de esporte do jiu-jitsu na Paraíba. Então eu creio assim friamente que você vai ter um episódio de podcast muito legal, muito bacana. Pessoa humilde, simples, tudo, mas vai valer muito a pena porque ele tem uma coisa que eu acho de muita grandeza, que é falar com o coração, sabe? Eu não lembro de nenhuma das entrevistas que eu dei, eu não lembro de nenhuma palestra que eu fiz. Como eu disse a você, eu já fiz palestra para quase 3.000 pessoas no maior teatro da América Latina, que é o Teatro Pedra do Reino, e eu nunca usei um script, nunca usei uma folha, nunca usei nada. Você viu que essa daqui eu trouxe em branco. Trouxe em branco, e à medida que a gente foi conversando, eu fui escrevendo alguma coisa. E não escrevi muita coisa, nem escrevi praticamente nada. E por que eu faço isso? Eu acredito que falar com o coração é muito legal. Verdade. Sabe? É muito legal. Eu tenho visto aí aqueles que eu chamei de gurus da internet, gurus de palco, pessoas que vivem dizendo como você montar uma grande empresa sem nunca ter montado uma empresa, né? Que vem chamando o negócio de business, que vem chamando isso de equity, que vem... Pô, network. Eu nem curto muito essa coisa. E não é porque eu não sou bom de inglês. Claro. E não é porque eu sou bom de inglês. Porque eu acho que é tão legal falar. Acho que é tão legal falar com o coração. É tão legal falar o vocabulário da gente. É tão legal falar com simplicidade, com naturalidade. É tão legal você não se posicionar acima do seu diploma de doutorado, sabe? Eu acho tão legal você não fantasiar, não vender uma imagem que você não tem, sabe? Que essa é uma das razões de eu indicar ele, um cara simples, um cara humilde, mas que vai falar com o coração. Eu acho que você vai ter um episódio muito legal. Coisa boa, professor. E eu costumo dizer que o poder é uma ordem. Então, o professor Marcolino deve estar aí assistindo. Provavelmente. Né? Então, convite feito, viu? Professor aí, que sua equipe vai fazer aí o canal para a gente agendar direitinho, trazer o senhor aqui para trazer história muito inspiradora, esses jovens, esses atletas que estão lá, e inspirar você também, tá bom? Nem se preocupe. Vamos trazer também alguns comentários aqui
Janaína Mota diz sim, aqui no Acre tudo lembra você. Olga Maria, ela falou. E a Semea Ravanelli diz: ter um professor Hilton como CEO é ter à frente alguém que não apenas lidera, mas inspira. E aí fala também sobre a dona Olga, dizendo que é uma mulher incrível, daquelas que marcam pela essência, forte, acolhedora e cheia de sabedoria. Ela transmite cuidado nos detalhes, na grandeza e nas atitudes. E ela também está aqui, eu acho que com o perfil da pousada, também agradecendo a todos. Muito comentário bacana. Professor, muito obrigado, tá certo? Obrigado pelo seu tempo numa terça-feira cansativa, né? A gente já trabalha o dia todo. Muito obrigado de verdade por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história, tá? E aí eu abro para o senhor fazer as considerações finais para a gente encerrar, né? E comer aquele cachorro quente lá. A gente vai comer, meu amigo. A gente jantar, encher o bucho então tá, e Vinícius, se deliciar. Eu que agradeço a você, agradeço ao seu público, agradeço a sua equipe aí por ter planejado tão bem. Aí eu fiquei feliz, fiquei emocionado, fiquei surpreso com o que eu vi, com o cuidado, com o carinho que vocês têm com as pessoas que vêm aqui, né? Quero agradecer a cada pessoa que está aqui nos acompanhando por meio do canal, as que estão presentes, né? Quero aproveitar também para mandar um grande abraço para o meu filho, Hilton Gabriel, né? E Gabriel Freire, são 2 garotões. Vai fazer 14 anos agora em junho e já sabe que vai fazer aniversário no dia 5 e no dia 6 ele já vai estar trabalhando com a gente, porque 14 anos começa a ser jovem aprendiz, né? Isso. Então ele já sabe que vai trabalhar com a gente. E sem regalia, né, professor? Sem regalia, vai começar do zero, assim, aprendendo as coisas, vai trabalhar comigo. O outro, Hilton Gabriel, que é o mais velho, já trabalha com a gente, né? Tem uma história muito extraordinária. O menino nasceu aos 5 meses e 3 semanas. Ele foi prematuríssimo, né? Nasceu aos 5 meses e 3 semanas. E eu lembro de uma coisa muito interessante, assim, quando ele estava para nascer, eu saí correndo, eu tinha loja de confecção e calçado, saí correndo de moto, louco para chegar no hospital, porque estávamos prestes a perdê-lo, e Deus me disse: só fica tranquilo, nem se apressa, ele vai nascer bem, porque não é ele que precisa do mundo, é o mundo que precisa dele. Deus falou isso para mim, eu fiquei tranquilão. Não sei o que é que esse menino vai aprontar para o mundo, para ele ser tão especial, mas Deus falou, está falado, isso, né? Está falando o que eu sei, é que é um menino muito, muito especial, trabalha lá com a gente. Então eu queria mandar um grande abraço para eles dois, né? E já fiz meus agradecimentos, dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Sempre que precisar eu vou estar à sua disposição, viu? Meus parabéns a você, meus parabéns à sua equipe, né? As meninas que estão aí até agora acompanhando também. Um abração a todos os funcionários que a gente tem, aos que estão acompanhando, os que por acaso não estão acompanhando. E que Deus nos abençoe nessa nossa jornada, né? E que daqui, de toda a nossa conversa que eu adorei, se ficou algum ensinamento, alguma aprendizagem, algo que tocou o coração das pessoas, eu estou feliz. Sem dúvida, professor. Obrigado mais uma vez. Bate-papo incrível, gente. Segue lá, @Hilton Freire Nascimento. Segue também todas as redes sociais da Unicorp. Sem dúvida, você vai encontrar muita coisa bacana. Tá aí a unicorp.oficial. Segue lá, diz, assistindo Conta Comigo, e vou estar aqui seguindo vocês. Segue também o professor @Hilton Freire Nascimento. Tem muita coisa bacana. E nessa terça-feira a gente agradece pela tua audiência, tá? Foram mais de 2 horas aqui de papo bacana. Professor, obrigado. Aprendi muito com o senhor. Nem parece que foram 2 horas. Não é, foi passa rápido, né? Não? Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Vamos ter muita oportunidade de aprender juntos. E você que está aí, vai compartilhando, o podcast vai ficar no ar. Terça-feira que vem temos mais podcast Conta Comigo. E você sabe que às 19 horas não perde, não marca nada, porque vai ter assunto muito massa. Semana que vem tem muita gente bacana. Os nossos agendamentos estão até o início de abril. A galera, Vinícius, só lá para depois de abril, porque a gente tem um cronograma e a gente tenta honrar com cada um que se dispõe a estar aqui, assim como foi o professor contando sua história e te inspirando, que eu acho que isso é o mais interessante. Costumo dizer que esse projeto pode não gerar riqueza financeira, mas gerando conexão, gerando, impactando onde você está sentado, o teu negócio, é isso que importa, tá bom? Então, gente, que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Mais um podcast no ar. Fica com a gente que terça-feira a gente está de volta. Vai descansar e segue o professor, tem muita coisa bacana lá, hein? Tamo junto e até terça-feira.